Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço a todos a confiança, tá, pessoal? Agradeço mesmo aí. Teodoro tá um tempinho aí sumido, né? Porque eu falei lá para vocês, né, aquela questão minha da minha reforma, né? E já falando aqui para deixar claro, eu vi ali uma fala de um coronel da PEMERG, né? Vou citar aqui especificamente quem é, né? Mas eu, Teodoro, sou reformado por doença, tá? Eu não sou sequelado, não. É, eu não sou sequelado. Eu sou reformado por doença, né? Mas eu sou. Não sou sequelado, não, tá? A gente tem que mudar muita coisa mesmo. E, de fato, né? E aí eu falei pra todos vocês o que aconteceu comigo, né? Eles mexeram na minha reforma, né? Enviaram lá o meu processo de reforma para o Tribunal de Contas do Estado. Eu sou bombeiro militar, terceiro sargento reformado, tá, pessoal? E eles enviaram a minha reforma e depois, assim, de analisar a situação, né? Antes eu entendi, né, que eles tinham feito isso, então eu tenho autoridade de fala, tá? E é por isso que agora eu quero falar. Eu tô vendo um montão de militar falando sobre direito militar e eu também quero. Porque tudo que esses homens estão falando vai interferir na minha vida. Militar, bombeiro militar reformado, é. Então é isso. Tem favor e canetada do governador não, tá? É direito. E é sobre isso, tá? Então, eles mexeram na minha reforma no Tribunal de Contas do Estado. Né? Por quê? Porque inicialmente, né, eu achei que eu estava cuidando, isso estava acontecendo em razão da questão do aluno oficial Vitor Campos, né? E de tudo aquilo que eu denunciei nos vídeos, mas não foi, tá? Foi porque eu passei a atuar, OABRJ, Ministério Público. Eu passei a atuar num caso, né, que trata sobre as fraudes, né, em reformas militares do Corpo de Bombeiros, tá? Melhoria de reforma, tá? Que começou ali em 2007, 2009, né? E nós temos ali diversos processos ainda em andamento, tá? OABRJ. E aí o Teodoro passou a atuar, né? E aí eu consegui ali e provo que eu tô alegando, tá? E eu entendo que isso é uma questão institucional. Eu entendo que a OAB vai precisar intervir, tá? E eu tenho que denunciar por vídeo mesmo. Porque eu fiquei 2 meses, tá, OAB? Sem sair de casa com medo de morrer, tá? É isso. E no dia 6 de junho de 2024, eles mexeram na minha reforma, tá? E eu soube disso porque um militar falou pra mim que a Corregedoria Interna estava mexendo na minha reforma. Então, não é em razão da situação do aluno oficial Vitor Campos, né? Mas em razão da minha atuação enquanto profissional advogado nesse caso que cuida das fraudes nas melhorias de reforma do Corpo de Bombeiros, tá? E é isso. Violência institucional, tá entendendo aí? É isso. Então eu tenho autoridade de fala, sou especialista e quero falar sobre isso. Então eles foram lá e mexeram na minha reforma, né? E eu quero falar hoje para vocês um pouco sobre GRAM, eu quero falar para vocês sobre reforma, eu quero falar para vocês sobre recomposição salarial e de outros temas também, né? Porque não é só GRAM e recomposição não, tá? O veterano aí, o pessoal inativo, pensionista, não, tá? Até porque esse conhecimento limitado sobre esse aglomerado de leis que cuidam da sua vida é que tá causando isso, tá? Então você tem que ouvir sim de tudo, tá? Nós temos o problema da GRAM e temos o problema da recomposição salarial, meu camarada. Mas nós temos diversos outros problemas, tá? E eu sei que tá causando problema a questão da promoção da PEMERG, né? Que o pessoal ficou aí desde 90 e pouco, né? E é sobre isso, pessoal. E é isso, tá? O objetivo do Teodoro Chagas aqui, advogado, né? Não cuida do dinheiro a ser recebido, mas sim do reconhecimento do direito à promoção. E tem que aturar o Teodoro, tá? Não vai ter jeito, tá certo? Porque o Teodoro... vamos perguntar aí pra quem tá falando, né? E os canalhas que mexeram na minha reforma, o que é neuropatia diabética. Vai procurar saber o que é isso. Porque a pessoa olha pra mim, né? O Teodoro lá tem 45 anos, mas vamos entender o que significa isso, tá? Nesse momento o meu pezinho tá pra cima. O ABRJ, eu não consigo nem trabalhar. Porque é isso, né? Calça sapato e tudo mais. E esses canalhas fizeram isso comigo, tá? Porque é isso. E o objetivo deles, né, era me trazer de volta pra ativa, né? Pra que eu perdesse a minha previdência, né? Que eles tentaram arrancar da gente em 2021.
lei inconstitucional, tá? Nós não temos nenhuma alteração de 2021 para cá, tá, pessoal? Da PEMERG e do CBMERG, nós não temos. Isso é mentira. E todos que estão falando sobre isso sabem disso, tá? Deputados da LERJ, todo mundo, militares aí da PM e do Bombeiro, que estão juntinho com eles, tá? Porque pelo discurso vocês conseguem perceber, né? Que a pessoa tá tentando, na verdade, ali amenizar a situação do governador, enfim. Meu Deus, o que é isso? Mas se eu, Teodoro, né, fiquei sujeito a isso, cara, com sequelas do diabetes, neuropatia diabética, né, cara, e uma série de outras coisas, né? E eles fizeram essa sacanagem comigo em junho, cara, porque a corregedoria mexeu na minha reforma em junho, tá? Dia 6 de junho, o militar passou um áudio pra mim dizendo que eles estavam mexendo. Estavam mexendo na minha reforma no dia 6 de junho de 2024, tá? E quando foi em setembro de 2024, eles ingressaram com o pedido para rever a minha reforma militar. Por quê? Porque como eu sou advogado, né, o objetivo era trazer esse prejuízo para mim, né? A princípio, o que eles acharam foi isso, né? Rever a minha reforma, né? Para que eu tivesse que retornar ao serviço ativo e aí eu teria que optar, né? Porque como eu fui reformado podendo prover, né? Então eu posso advogar, né? E é muita coisa pra gente discutir, tá, OAB? Caramba, é coisa beça. Mas é isso. E aí eles tentaram fazer isso porque, por conta dessa minha atuação nesse processo gigante aí, tá? Sobre fraude em reforma militar. Isso envolve diretamente um promotor de justiça, tá? Tiago Muniz Becker, e os outros promotores da Auditoria da Justiça Militar. Infelizmente é isso. E aí vamos ver o que vai dar, tá certo? Eu fiz uma denúncia ao MP, tá? A ouvidoria do MP em finalzinho de julho, né? Final ali de julho de 2024, e por isso que não foi feito nada. Porque já estavam fazendo antes. Então não vai ter jeito, tá? É isso. Então retornei, tá, pessoal? Tô gravando aqui esse vídeo, vou disponibilizar outros dois para além desse e os informativos que eu havia dito que eu produzi para a Polícia Militar, tá? Nesses informativos da polícia eu vou cuidar sobre processo administrativo e uma série de temas, tá? Que eu a princípio faria para os meus camaradas bombeiros, mas eu vou fazer primeiro em relação à Polícia Militar em razão da promoção, tá? Que eu vi esse coronel Paú, né? Ricardo, acho que é Paulo Ricardo Paú, né? Coronel da polícia que faz vídeo, enfim, falando, né? Que essa questão da promoção das praças de 100 anos de PM, agora vai ser promovido. Caramba, que desprestígio, né? Que desprestígio, né? Como se não fosse possível, mas é isso. Tem uma passagem de Isaías muito legal, quando Deus fala para ele que vai acontecer, né? Eu vou ler uma passagem de Esdras para vocês hoje, tá, pessoal? Mas só para não deixar perder isso aqui, para essa fala do coronel Paulo Ricardo Paú, né? Ele fala isso num vídeo de 10 minutos. Ele fala isso, eu fiquei entristecido de ver. Porque caramba, o que é isso? E até me inscrevi no canal, né, para poder começar a receber toda vez que ele postar alguma coisa, eu ver se tá falando alguma coisa ali que se refere a mim. E falando de promoção do pessoal aí que tem 100 anos de polícia, agora vai querer ser promovido por causa da ideia de alguém que chegou, enfim, e é isso. E vamos ver o que vai dar, tá? Porque o meu objetivo em relação à promoção da PM aí, do pessoal que ficou esse tempo todo aí, todo mundo falando um montão de coisa, né? É simplesmente comprovar o direito ali, a promoção por ressarcimento de preterição, tá? Agora, em relação a dinheiro, aí não é comigo, é com o MP, tá? Provar que, de fato, ali eles têm direito a ser promovido, tá? E ver o que vai dar, né? E ver cada papinho de cada um que vai mexer nesse processo, tá, pessoal? Cada um que vai mexer, né? Porque aí a gente tem que ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, né? Mas é isso. E aí essa passagem de Isaías para essa questão aí do que eu ouvi falar, né? Porque promoção, né? A gente tem que focar em GRAM e recomposição salarial. Não, temos outros temas. E esse é o problema, né? Nós não temos que fazer investigação da GRAM, não, coronel. Com todo o respeito e deferência devido, não nos conhecemos. Mas não há investigação a ser feita em relação ao que aconteceu com a GRAM, tá? Não tem não. E nem querer jogar na conta do governador anterior, né? Do Wilson Witzel. Tem muitos problemas para resolver também, tá? Muita coisa aqui que eu vou apontar pra vocês. Mas caramba, o que é isso? A lei foi de 2021 aí, comandante. Foi de 2021, cara. E aí você querer... Não. É o Cláudio Castro, E tem que resolver agora, tá? Não tem que dar passezinho, né? Eu quero entender muito essa questão. Aí você pega o vice-governador, né? E coloca ele no Tribunal de Contas do Estado. E quem virou o vice-governador? A gente tá sem vice? É isso mesmo? A gente tá sem vice-governador? O que diz a Constituição do Estado? O que diz a Constituição Federal numa situação como essa, né? Então, ele sai do cargo de vice-governador, Tiago Pampolha, né? Para virar
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Rapaz, o que é isso? Aí eu vi também o Major Luiz falando, né, sobre a questão que sumiu o documento. Deixa eu te contar uma coisa aqui, meu camarada. Teodoro foi lá e gritou muito no dia 2 de junho. Gritei muito, tá? Vou disponibilizar o vídeo aí pra vocês do dia que eu fui lá. Gritei muito, porque eu fui lá pra saber o que eles tinham feito na minha reforma, né? Porque eu não tinha visto. Eu vi sem querer que eles tinham mexido. E aí eu fui lá no dia 3 de junho, tá, Major? Ô, Teodoro foi lá dia 3, tá? Dia 2. Aí dia 3 o processo da Gran e da farra da Gran de tudo foi pro Márcio Pacheco. Caramba, meu camarada, que doideira, né, cara? Eu fui lá dia 2, tá, pessoal? Gritei muito, é sobre isso. E aí, em relação a essa coisa aí de falar que não vai dar em nada, ou que o pessoal tá fazendo carreira política, né? Eu não quero não, porque eu como advogado eu perturbo mais a vida deles todos aí do que como parlamentar, tá? Ô coronel, eu perturbo mais. Então não tem pretensão política aqui não, pô. Não. Como advogado eu perturbo mais, tá? Garanto aí que eu perturbo mais. E é isso. E também financeiramente pra mim não compensa ser deputado, tá? Ser deputado não compensa, tá? E nem muito menos governador do estado, tá? Porque se eu sou pobrinho e limpinho, eu vou ter que viver do que eu ganho, né? E aí não tem conversinha. Então, financeiramente, pra mim, não é interessante. Basta que o senhor aí veja qual é o subsídio deles. Que deveria ser, mas que não é, né? Que deveria ser, mas que não é. E aí, entenderia que pra mim não é interessante, tá? Não é mesmo. Então não tem papinho torto aqui não, tá? Pretensões políticas. Não tem não. E vamos ver... tem uma passagem de Isaías que ele fala, né? Que Deus prometeu e vai cumprir, né? Ainda quando não exista nada. E aí ele manda 7 vezes alguém ver se tá vindo chuva, né? E aí na 7ª vez o camarada fala pra ele, de fato tem alguma coisa vindo aí. E é isso, tá? E vai chegar. O temporal tá chegando. E é isso, eu acredito, tá? Missão dada, missão cumprida. E é isso. E aí pra esses que tem esse tipo de fala, né? Que pra desacreditar os demais, enfim, que trazem mudanças e trazem contribuição, tá? Como eu, Teodoro. Eu quero ler para vocês Esdras, tá, pessoal? Gostaria muito que vocês abrissem em Esdras, tá? Na Bíblia. Esdras, capítulo 4, tá? Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos internos nossos, tá? E aí ele conta uma história, né? Que eles recomeçam a construção, né? De um templo ali para Deus, né? E aí, quando começam ali, o pessoal fica bem chateado com a reconstrução, né? E aí, mas como é que é isso? Então eu aconselho vocês Esdras, capítulo 4, tá? E aconselho para vocês Neemias também, tá? Porque de vez em quando surge um iluminado, né? O iluminado, é isso. E aí vamos ler só um pedacinho, tá, pessoal? Pra vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Eu acho que essa passagem serve perfeitamente para essa situação que nós estamos vivenciando, tá? Esdras, capítulo 4, verso 11. Eis o teor da carta, né? Endereçada ao rei Artaxerxes. Não é isso, pessoal? Desculpa aí vocês que são, né, conhecedores aí da Bíblia. Teodoro tá chegando agora, tá? Ao rei, né, de seus servos, os homens deste lado do Eufrades, né? E em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão... Olha aí, pessoal, promoção das praças. Tamo junto aqui. Estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Epa, Teodoro! Estão restaurando, né, as muralhas e reparando os seus fundamentos. Olha isso, pessoal. Olha a passagem, tá? Olha a passagem. Saiba ainda, o rei, que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Tá certo, pessoal? Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos este aviso ao rei, para que faça, né, uma investigação no livro das crônicas, enfim, para saber, né, por que aquela cidade foi destruída, né? Para, a partir desse resgate histórico, dessas crônicas, tá? Para saber ali por que a cidade foi destruída e se era legítima a destruição daquilo que agora eles querem voltar a reconstruir. E o que acontece com isso, pessoal? Manda parar a obra. Eita, Teodoro, manda parar a obra, tá? E aí vamos para o capítulo 5, tá, pessoal? Então leiam tudão, tá? E aí vai lá no 5, tá, pessoal?
E aí, eu quero que vocês leiam. Aí vocês têm que ler tudão, tá, pessoal? Deixa o joelho doer, cara. Lê a Bíblia aí, tá? Depois vai pro 6º. Capítulo 6 de Esdras, tá, pessoal? Capítulo 6, vamos juntos aqui. O decreto de Dário. Então, o rei Dário deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. E aí, né, eles foram buscar nos documentos antigos ali, e não é que acharam um decreto, cara? Eu quero que você leia, pô. Vai ler. Vai ler, tá? E aí eles acham, né? E aí se achou, né, um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro... Eita, Teodoro, é os decretos malucos que o Teodoro acha, tá? Vamos repetir a história? É isso, cara. É isso. No primeiro ano do seu reinado, né, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ter um lugar em que se ofereçam sacrifícios, né? Os seus fundamentos, e aí vai lá tudão. E aí aqui vai dizer que tem que pagar todos os direitos dos trabalhadores dessa obra, tá? O pessoal astuto aí que quer ajudar a dar ajudinha pro governo, pro governador Cláudio Castro, o pessoal aí da Alerj, né? É isso aqui, tá, cara? Aí vai ler lá tudo que tem que pagar, tá? E de fato é reconstruído. E é isso, então eu aconselho vocês, tá? A leitura da Bíblia. Esdras, tá? Capítulo 4 e o 6, e vamos aqui, tá? Então não tem essa não, tem que ser reconstruída porque o Teodoro é doidão. O Teodoro estuda. O Teodoro tá lascado com a perna pra cima porque tem neuropatia diabética. E não é sequelado, tá, comando? Eu não sou sequelado, eu sou reformado por doença. É isso, tá? Então, o papo aqui é esse. Então, aqui não é um advogado que não entenda e que não sofra diretamente todas as mazelas, né, desse desgoverno atual, tá? Não é, tá certo? E mais uma coisa, tá? Mais uma coisa. O coronel Paulo Ricardo, né? O Paú, né? Coronel Paú, ele fala, né, que ele não falaria sobre direito porque não é formado, enfim. Então eu, Teodoro, vou dar uma ajuda, tá? Vou dar uma ajuda. Eu gostaria muito que vocês abrissem especificamente, tá? A emenda constitucional, tá? Emenda constitucional 41 de 2003, tá? Emenda constitucional 41 de 2003, tá, pessoal? Essa emenda maldita, ela é fruto, tá, do mensalão, tá? Emenda constitucional, acho que é 41 de 2003, ela mesma. E aí façam uma relação dessa emenda maldita do governo Lula, tá? Façam uma relação, para você militar entender de uma vez por todas, cara, que a gente não tem que ficar no meio dessa briga deles, tá? Esquerda, direita, de baixo, de cima, porque todos eles causam esse tipo de coisa para todos nós, tá? Todos causam, a direita e a esquerda, tá certo, cara? Então, você instituir, tá? A contribuição, né, para o militar inativo vem com essa maldita aqui, tá? Essa maldita traz isso, tá? Emenda Constitucional 41 de 2003, tá? Governo Lula. E depois você tem a investigação do mensalão que prova, né, que para ter maioria no Congresso foi pago, né, ali para poder votar a favor. Só que, nesse contexto, o presidente à época, que agora é o nosso presidente, não precisava. Precisava fazer isso, né? Vamos entender tudo o que aconteceu, né? Então não tinha maioria, não conseguia governar, e aí foi isso que aconteceu, né? E aí agora a nossa situação no governo Jair Bolsonaro foi diferente aí, ou astuto, que quer dizer que não é tudo farinha do mesmo saco, é todo mundo junto. Porque 2019, colônia de Brasília. Então, qual é a situação que se coloca aqui? E aqui nós passamos a contribuir para a Previdência, tá? Militar inativo passou a contribuir com a Emenda Constitucional 41. E vamos ver tudo o que eles fizeram em 2019. Vamos ver o que foi feito e qual era o governo à época. Se era esquerda ou direita, você quer ficar no meio dessa bagunça? Fica você sozinho, tá, cara? Porque nós não temos que ter maioria na Alerj. Nós não temos que ter maioria no Congresso. Porque senão sai, tá? Essa maldita de 2003, que trouxe a contribuição para o inativo. Meu Deus, Teodoro, o que é isso, Meu Deus, Teodoro, o que é isso? Abra e vai estudar, tá? Abra e vai estudar. Emenda 41 de 2003, tá? Nesse contexto aí do mensalão, e a gente ficou... Aí é isso. E aí você tem, então, se você faz, né, toda a investigação no mensalão, e você, né, consegue provar minimamente, né, que esses deputados foram comprados, o que aconteceu com essa emenda constitucional 41 de 2013, a gente tem que revisitar.
É, porque essa maldita trouxe a contribuição do inativo. E o que fazer com isso, Teodoro? Tem que perguntar pros inteligentes, que gostam de falar. Aí vocês entendem, cara? Então não tem aqui, não tem essa. Pro militar é estatuto, tá? Dos militares, lei complementar, tá? E aí eu vi o Marcelo Dino já falando, deputado, né? Que pra fazer lei orgânica, não tem lei orgânica da PM do Bombeiro, tá? É lei complementar, não é lei orgânica, não existe lei orgânica. Um legislador falar em fazer lei orgânica, meu Deus, o que é isso? Vergonha alheia. É vergonha alheia, tá? Porque o deputado tem que saber que nós temos uma coisa chamada Constituição Federal. O deputado Marcelo Dino quer fazer a coisa certa? Não tem problema nenhum, cara. Te envio tudão que eu tenho. Cara, mas não vai dar não, Theo. Porque não dá pra fazer o que você tá pedindo, né? Não dá não, Teodoro, mas é sobre isso, tá? Se eu tenho um conhecimento específico e eu quero ajudar, e eu vou ser, enquanto militar reformado, diretamente impactado com isso, eu te dou tudo, pô. E eu mostro pra todo mundo que eu te dei. E vamos ver o que você vai fazer, o deputado Marcelo Dino. Quer fazer lei orgânica da PM do Bombeiro? É isso. Vamos fazer o código de ética também, tá? Código de ética dos militares estaduais. Vamos fazer? Eu faço aqui um arcabouço. E vamos ver o que vai dar. Teodoro, é isso. Então, falar de lei orgânica, com esse artigo 59 da Constituição atual, eu quero ver onde que encaixa a lei orgânica aqui. As espécies normativas de deputados da Alerj, e especificamente deputado Marcelo Dino e os chegados, nós só temos essas espécies que estão aqui, tá? No artigo 59 da Constituição. E que vocês não cumprem na Alerj é o parágrafo único, tá? Que trouxe a lei complementar de disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Isso aqui que vocês não fazem. Que é a lei complementar 95, salvo engano, de 98 ou 99, tá? Que foi sacaneada em 2001. Teodoro, é isso, tá? E aí você entendeu aí, comando? Como o coronel que falou aí que a gente é inativo, a gente tem que pensar só na GRAM e na recomposição. Por que será, né? Por que será, né? Não dá pra pensar só nisso não, porque tem esse montão de outra coisa aqui pra tratar, né? E isso vai impactar diretamente. E aí eles tiveram, tá? Queima todos os gostos, cara. É esquerda, você? Tem a emenda constitucional 41 de 2003. Tem outras aqui situações, tá? Mas tem essa. E nós temos 2019, a 103 de 2019. Então tem de esquerda e tem de direita. Todas as duas sacaneando a gente. É isso, temos medida provisória em 2001. Vamos ver quem era o governo. Epa, Teodoro, é isso. E vamos ver o que os caras fizeram. Pra você poder entender, cara, e poder falar, tá? E falar sobre essa lei aqui, 13954 de 2019. Infelizmente aí, eu vou ter que voltar lá e falar. Porque a gente tem que mostrar de onde começa o problema. Porque se a gente quer resolver, a investigação que tem, tá? É no mínimo ali uma ação declaratória, né? De nulidade absoluta de ato legislativo. É isso que a gente vai ter que fazer? É isso que a gente vai ter que fazer? Acumulada com repetição de indébito? É isso que a gente vai ter que fazer? Mas a gente faz. Se tiver que fazer, a gente faz. Porque o Ministério Público não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, porque não pode fazer, tá todo mundo junto. Porque entenda, né? Se você vai falar, pô, Teodoro, a gente vai falar de grande recomposição salarial. Sabe por que a gente não pode falar? Porque a gente primeiro tem que pegar a Constituição, quem tá falando aí, e eu quero que vocês me digam o que fazer, tá? Com a emenda constitucional 18, 19 e 20, que eles não alteraram a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? O que fazer com o Tribunal de Contas, porque nós tivemos alterações na Constituição Federal, né, nos artigos que cuidam sobre o Tribunal de Contas, que não foi, né, implementado no Rio de Janeiro. Teodoro, não faça uma coisa dessa. Teodoro, é sobre isso, tá? É sobre isso, tá? Nós tivemos alteração em 98 na parte que cuida da fiscalização, tá? Contábil, financeira e orçamentária. E vamos ver como tá a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Teodoro, não faça isso, Theo, Vamos ver o que aconteceu, tá? Então, aí você vai, em que momentos, né, por exemplo, o que aconteceu comigo como exemplo, né, numa situação como essa, eles tinham que ter me dado ciência. Primeiro que não era nem para ter começado o processo para avaliar minha reforma, tá, canalhas? Não era para ter começado. E eu quero entender aí quem era o relator do meu processo, tá? E por que mudou depois. Eita, Teodoro, E quando chegou, não era nem para ter começado, tá? Não era. Tinha que ter declinado direto pro MP, mas é muito difícil você fazer isso, tá? Porque é um problemão danado você chegar... Você prova o crime e o processo não chega na auditoria da Justiça Militar. Porque tá todo mundo junto, vai dar muito ruim. E aí fica tentando jogar a terra pra ver se não fede. Mas não tem jeito, tá, camarada? É sobre isso, tá? Porque Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria do TJ serve pra isso. É sobre isso, cara. E o Conselho Nacional do Ministério Público é sobre isso. É sobre isso.
E aí você vai olhar aqui que vocês vão entender, tá? Por que eles não poderiam ter feito o que fizeram com a minha reforma. E o que está acontecendo, e a gente tem que ver, tá? Aqui eu me enquadro, tá? No artigo 71, inciso 3º, mas vamos ver como está a Constituição do Estado do Rio de Janeiro no respeitante ao Tribunal de Contas, para vocês entenderem a patifaria que está acontecendo. Quando você vai falar de carga em comissão, então entendeu por que não dá para falar só de GRAM? Porque é tudo junto, tem que resolver tudo. Cara, E eu quero entender por que o coronel aí que falou, e todo mundo, ninguém tá falando o que eu falo, que a Lei 9.537 é inconstitucional. Todo mundo querendo dar jeitinho, né? O coronel falou que tem um major, esse mesmo coronel Paul falou que tem um major, né? Um major da PM QA, que deu uma opção que eu não aceito, tá? Opção que eu não aceito porque vai vir pra mim? Não vai não, tem que declarar inconstitucional. Mas se ninguém quer fazer a declaração, né? A representação de inconstitucionalidade da Lei 9.537 não tem problema, pessoal. Ação declaratória, tá? De nulidade absoluta de ato legislativo. Teodoro, é possível? Vamos estudar. Com repetição de indébito. Acumulado com repetição de débito, vamos ver o que vai dar, porque aí é isso. E detalhe, tá, pessoal? Teodoro, não faça isso. Não vou falar porque vai dar muito ruim, então vou mandar aqui. E aí, o que vai acontecer, cara? Quando você for olhar isso aqui, você vai entender o seguinte, ó. Como é que fica a questão do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em relação aos cargos em comissão? Porque você vai fazer uma relação direta entre o Tribunal de Contas e os cargos em comissão, tá, inteligente? Que você vai ver, cara, que não tem controle. Por quê? Porque é comando constitucional. Só que a Constituição no 37 mudou para dizer que cargo em comissão só aqueles criados por lei. Só que você não altera a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E de quem é a culpa? Aí é pro MP, pô. Porque o Ministério Público tem uma dupla função, tá, pessoal? Então a gente tem que olhar o 127, tá? Então faz esse corre aí, cara. Teodoro, eu não sou formado em Direito, né? Então, mas aí eu tô te dando uma ajuda, pô. Vamos estudar. Vamos estudar, cara. Artigo 129 da Constituição Federal, vamos lá ver quais são as funções do Ministério Público. Evitar que o governador fizesse o que fez com a gente. Com a GRAM, com a falta de recomposição, porque o MP, tá? Ele tem que fiscalizar a lei. Porque o inciso 1º do 129 fala da ação penal. Todo mundo quer, né? Não, mas o MP tem o inciso 2º. 129, tá? Inciso 2º da Constituição Federal, tá? Zelar pelo efetivo respeito dos poderes, tá? Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo a medida necessária para sua garantia. Militar está num contexto, tá? De direito difuso. Porque o militar estadual, ele está dentro do direito à segurança pública. E segurança pública é um direito difuso. Meu Deus, o que é isso? Cara, é complexo pra caramba. Então tem que ter mais MP, tá certo? Pra controlar o que eles estão fazendo e menos MP pra denunciar pessoas. Porque se o MP fizer o inciso 2º, zelar pelo respeito, né? Então eu não posso ter regimento interno da academia. Eu não posso ter decreto criando coisas, tá, MP? Porque aí, de fato, a gente diminui a violência. Mas aí não tem, Teodoro. Por quê? Porque se eu mexer aqui na Constituição, mexer na Constituição Federal, tem que mexer na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer com o que está acontecendo hoje com o MP? Eu quero entender o que foi feito, tá? Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, a Auditoria da Justiça Militar. Ninguém controla nada. E a gente está lascado. Porque o Procurador-Geral de Justiça manda aquela Lei Complementar 222 e passou. E cadê a recuperação fiscal, cara? Teodoro, vai dar ruim, É isso, pô. Então não tem essa, cara. Porque sai tudo do governo e ninguém faz nada, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Nós temos o próprio MP que promoveu a ação civil pública para falar sobre a GRAM. Foi o MP que fez, cara, a ação civil pública para falar da GRAM. Mas como você faz uma ação civil pública, é órgão institucional. Foi o MP que fez, cara, para falar da GRAM. Só que a GRAM é inconstitucional, porque ela está dentro de uma lei que é uma lei ordinária, Lei 9.537 de 2021, tá? Então não é ação civil pública para falar da GRAM. É uma representação de inconstitucionalidade ao TJ para derrubar inteira. Teodoro, cara. E não tem passe pro próximo governo, não. É esse governo, Cláudio Castro, junto com os deputados que estão na LERJ. É isso. Entendeu, cara? Por que não tem essa de esquerda e direita? A esquerda fez lá em 2003. Contribuição do inativo. O que Bolsonaro fez em 2019? E você tá aí, a gente tá no meio desses caras, pô. Porque no final eles são tudo amigo, pô. Agora você vê o deputado batendo no governador, mas antes era tudo amigo. Vamos lá, 3 horas pra conversar.
O que tá vendo agora? E é isso, cara. Não tem solução milagrosa, não, cara. É porque é muito simples. E aí você tem que decidir qual lado você tá, cara. Dos canalhas ou dos ineptos que não estudaram. Dos dois lados. Você já sabia de tudo isso e tá compactuando com tudo isso, só que agora deu ruim, porque você não teve coragem de falar o que eu estou falando, mas você já sabe que a lei é inconstitucional, porque eles ignoraram. Quero que vocês entrem, tá, pessoal? Quero que vocês entrem na Alerj, tá, pessoal? Entrem no site da Alerj, tá? E vejam a alteração que foi promovida, tá? Eu quero que vocês vejam as alterações que foram introduzidas, tá, pessoal? Quero que vocês vejam as alterações que foram introduzidas na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tá? Quando que foi introduzida aquela modificação na Constituição do Estado no artigo 118, parágrafo único. Vai lá ler, cara, pra você poder entender o que esses caras estão fazendo com a nossa vida. Poxa, Teodoro, é isso, cara, vai lá ler, pô. É, cara, vai ler. Vai ler pra você poder entender e parar de falar besteira. Vai lá pra você entender, cara. Abre aí, tá? E você vai ver que as alterações que foram feitas, elas foram feitas depois de eu começar a falar aqui, porque eu não tinha. Teodoro, o que fazer com isso? É, cara. Eu também queria saber, né? E mostrar um montão de coisa pra vocês aqui do meu computador, por exemplo, pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Você fala, Teodoro, o que é isso? É, cara. E ninguém faz nada. Por quê? Porque tá todo mundo junto, cara. Teodoro tá falando muito, tá dando muito ruim pra gente. Então, para de falar vídeo, tá? Vai dar muito ruim. É sobre isso, pô. Entra aí no site da Alerj, cara. Entra no site da Alerj, entra, tá? Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e veja quando foi feita a alteração do artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição Federal, da Constituição do Estado. Vai lá ver. Pra você entender por que a Lei 9.537 passou. E agora não adianta querer correr, cara. Opa, Teodoro, é, cara. Agora não adianta querer correr, pô. Tá dando ruim, você quer correr? Não, pô. Vamos juntinho, pô. Aí não tem investigação, né? Do que aconteceu, não, pô. Porque é sobre isso. Aconteceu, vamos lá, tá? Ó, se vocês entrarem no site da Alerj, vai aparecer, tá? Então, a criação, tá? 9/9/98. Foi feita alguma modificação ali. A última alteração que aparece aqui no site, tá? É dia 31 de janeiro de 2025, às 7h50 da manhã. Foi feita uma alteração onde aqui? Por isso que eu falei pra vocês, né? Que eu quero entender como funciona, porque eu estudo processo legislativo, eu quero entender como que foi feito isso aqui. Porque no próprio site da Alerj aparece, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a emenda constitucional, tá? A ação direta de constitucionalidade 1087/600, tá? 1087/600, ela foi julgada, tá? Inconstitucional. E aí foi mantida, tá? Foi mantido o parágrafo único do artigo 118, inciso 9 da Constituição do Estado, que fala que tem que ser lei complementar para mexer em qualquer coisa nossa, bombeiro e polícia. Epa, Teodoro, isso foi no dia 21/3/2016. Tivemos uma intervenção federal, né? Em 2018, intervenção militar, né? 2018. Vocês entendem a gravidade disso, cara? Quanta coisa nós temos que limpar aí, cara? Então quer falar só de ganho e recomposição? É, cara, é difícil. E aí, ó, criado por Jocélio Cabral. Jocélio Cabral /Alerj. Rosa Lodi, né? /Alerj. Quem mexeu aqui? Quem mexeu aqui, cara? Porque as alterações então foram feitas por essas pessoas, mas quem são essas pessoas? Jocélio Cabral e Rosa Lodi. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quem deveria ter feito essa alteração lá em 2016 e não fez? Entendeu aí, Ministério Público e OAB-RJ? Porque eu sou advogado. Tá certo? E eu preciso da Constituição do Estado e da lei para poder trabalhar. E eu não tenho segurança jurídica. Porque olha o que eles fizeram. Então a última alteração foi feita no dia 31 de janeiro de 2025. Às 7h50. Aqui me parece que foi o Jocélio, né, Cabral que fez. Porque tá aparecendo o nome desse camarada. Quem é esse camarada? É servidor da Alerj? Quem é? Quem tinha o dever de fazer a alteração da Constituição do Estado e não fez? Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Teodoro, não faça uma coisa dessa. Quem é a pessoa responsável por atualizar o site e as legislações? Aí você entende, cara? Por exemplo, né? Eu tenho que ter o compilado de toda a legislação que cuida da promoção das praças. Teodoro cara, inclusive de notas internas da PEMERG. E quem tem que dar isso é o comandante. O que fazer com isso, Theo? Vai ter que dar, pô. Porque como que eu reivindico o reconhecimento de um direito se eu não tenho acesso à legislação com segurança, OAB-RJ? E isso é um problema para a OAB. Porque é o coletivo de advogados que reclama isso, não só o Teodoro. Porque qualquer um que lide com qualquer coisa de militar do Estado tem que ter acesso à lei, não é isso? E eu não tenho acesso.
Então a primeira coisa é ter acesso a tudo e tem que entregar de imediato. Porque a lei de acesso à informação é para isso. Não entregou? Solicitei. Não entregou? Habeas data, mandado de segurança, tem uma série de coisas que tem que ser feita, inclusive sindicância em face de quem não entregou. Porque tem que entregar de imediato a legislação. Porque é algo que tem que estar na ponta da língua do militar responsável. Toda a legislação que cuida de promoção, meu Deus, Teodoro, é isso e outros temas, cara. Por exemplo, reforma. Então eles fizeram alteração aqui em 2018, 2025, tá? Alteração nesse artigo fundamental, cara. Porque eles não alteraram e negaram acesso à informação que eu, Teodoro, descobri, os decretos do Esdras. O Teodoro descobriu, tá, cara? O Teodoro acabou sem querer vendo. E não pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mas no Senado. Foi onde eu descobri esse julgamento final da DIN 1087. É isso, cara. E falei de imediato com o Sargento Câmara, que hoje tá lá, era dos Natas das Praças, tava juntão com todos eles. Camarada, vocês viram que esse troço aqui e vão perguntar pra ele qual foi a resposta que ele me deu. Falou com o Marcelo Dino, Sargento Câmara falou, cara, com você aí, Marcelo Dino, e com Portugal, com todos vocês. E aquele ofício que eu mostrei, dentre outros, tá? Do Márcio Gualberto, mandando aí pra Casa Civil pra saber. Mas como é que é isso, cara? Não tem que saber nada não, pô, porque é a LERJ que fez, cara. A lei é inconstitucional. O que fazer com isso, Teodoro? E eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre GRAM. Vou mostrar pra vocês, né, que não precisa ter muita inteligência pra sacanear a gente, tá? Então, para com essa maluquice, tá? De partido de esquerda e direita. Para com isso, tá, cara? Porque eles estão todo mundo bem e a gente tá se lascando, tá? Porque teve essa malandrinha aqui, 41 de 2003, tá? Governo de esquerda. E teve a 103 de 2019. Meu camarada, e vamos ver qual foi a pior. Porque eles estão páreo a páreo, tá? Então, é isso. Tá certo, cara? É isso. E aí, eu quero, né, falar pra vocês sobre um texto, tá? Os reflexos negativos... Abre aí, tá, cara? Os reflexos negativos da Lei 13.954 de 2019 para a família militar. Esse texto, pessoal, sinceramente, é que eu leio muito. Eu não sei onde eu consegui esse texto, tá? Mas joga aí pra ver se vai aparecer pra vocês. Os reflexos negativos da Lei 13.954 de 2019 para a família militar. Robson da Silva Travassos. Esse texto desse camarada me ajudou muito. Eu não sei se ele é advogado, né? Mas esse texto que eu tô passando pra vocês, cara, é 16/3 de 2022. Eu não sei se esse camarada fez esse texto, né, em 2022 ou se eu imprimi em 2022, mas eu sei que esse texto me ajudou muito, tá? Deixa eu só abrir pra vocês aqui pra gente ver quem é esse... Poxa, o texto dele é fantástico, assim. Porque o que a gente faz, né, cara? A gente pega, né, pessoa que escreve assim e vai lá e quando você quer de fato contribuir, cara, você dá a tua ajuda, pô. É isso. Não tô conseguindo aqui ver, né? Ó. Gratificações. Eu não sei se o camarada é advogado, pessoal. Me perdoem aí, tá? Eu não sei se ele é advogado. Depois eu vou buscar saber pra vocês, né, quem é esse camarada. Mas ele me ajudou muito, tá? Meu abraço aí, Robson. Robson da Silva Travassos. Ajudou muito, cara. Porque ele faz esse texto, tá vendo, pessoal? Os reflexos, ó. É dele, tá? Ó, Robson, tá vendo, pessoal? O nome dele, ó. Esse camarada me ajudou muito. E aí eu fui ver, né, os argumentos dele. Ele tá falando da Lei 13.954, né? É a malandra que criou pra gente, tá? Essa situação aí no Rio de Janeiro. É isso. E aí traz essa questão, né? E aí ele vai falar de tudo que aconteceu, né? Por intermédio dessa Lei 13.954. Mas uma primeira questão aqui pra gente já começar pra ficar maneiro, tá? Você não pode falar sobre direitos e deveres, tá? No estado do Rio de Janeiro por meio de lei ordinária. Pra militar, não. Pra bombeiro e policial, não. E o que é a GRAM? Não tem investigação. Tem falta de vergonha na cara. Porque todo mundo já sabe. E o governador do estado falou, né? Ali você tem um desvio de finalidade, né, no próprio ato legislativo. Porque essa legitimidade democrática que a gente dá para os deputados não é para fazer qualquer coisa, tá? A legitimidade democrática é presumindo que eles vão cumprir a Constituição, tá? Epa, Teodoro, E aí, se não cumprir, o que faz, né? E aí você vai ler o texto desse camarada e ele vai explicar pra gente, né? No Rio de Janeiro, funcionou mais ou menos, né? Aí ele fala sobre a medida provisória em 2001, que eu já falei pra vocês aqui, que retirou vários direitos dos militares, já começa a sacanagem lá, 2001, tá? Epa, Teodoro, começa a sacanagem lá, medida provisória.
Mas aí tu faz uma medida provisória, né? E você ofende diretamente, porque aí eles sacaneiam tudo, né? Mas, por exemplo, a Constituição Federal, artigo 142, vamos ler, tá, pessoal? 142 vai falar pra gente sobre a lei complementar para falar sobre organização, preparo e emprego. Teodoro, 142. Eu tô avisando, pessoal, Teodoro, estudo, tá? O parágrafo 1º, tá? Do artigo 142 vai dizer assim, ó, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego da Força Armada. Epa, Teodoro, isso aqui é fruto do poder constituinte originário, tá? Parágrafo 1º, tá, pessoal? E o terceiro? O terceiro foi uma emenda constitucional, Teodoro, O parágrafo 3º, que eles citam em tudo que é coisa, que alterou o 42 e o 142, criando o parágrafo 3º, é fruto da emenda constitucional 18 de 98. Teodoro, é isso, tá, cara? O que fazer com isso? Então, o parágrafo 1º vai falar que lei complementar. E aí você tem a lei complementar, Teodoro? Tem a lei complementar, né? 97, tá? Teodoro, é isso. A 97, tá? Lei complementar 97, eu acho que é de 99. Ela fala sobre ela fala sobre normas gerais de organização. Mas vamos perguntar, né, para quem de direito, se isso aqui pode? Que você tem a Lei Complementar 97 de 9 de junho de 99, após a Emenda Constitucional 18 de 98. Olha como tá tudo arrumado. Olha isso, cara. E aí você tem essa Lei Complementar, que dispõe sobre normas gerais de organização. Só que ela dispõe sobre normas gerais de organização e ela é um corpo sem alma, tá? É a Lei Complementar que fala sobre organização, preparo e emprego da Força Armada, tá? É um corpo sem alma. É um corpo sem alma, tá? Foi sensivelmente alterado, tá? Por uma outra lei complementar em 2010. Teodoro, Lei Complementar 136. Deixa o joelhinho doer, meu camarada. E vai estudar, tá? Pra lá de falar besteira. Sequelado aqui, né? Cara, estuda. E é isso, tá? Nós tivemos alterações em 2004, ou seja, após essa malandra aqui de 2003, né? Emenda Constitucional 41 de 2003, nós temos essa aqui em 2004, tá? Lei Complementar 117 de 2004. E é isso, cara. E aí você tem essa aqui, que é uma lei de organização. Mas eu quero que vocês leiam. Leiam, pra vocês entenderem o que eles falam aqui, cara. Ou seja, é como vai, comandante, faz. Como é que é isso, cara? Aí ele fala, né, sobre criação de coisas. Meu Deus, mas peraí, como é que é isso, cara? Até que se proceda a revisão dos atos normativos aqui, ó, artigo 19, tá? Dessa lei maluca aí, Lei Complementar 97. Tô falando da segurança do país, cara. Vocês entendem? Tô falando da segurança do país, cara. Eu tô falando da segurança do país, cara. Se eu for falar de emenda constitucional, né, 45 de 2004, eu quero saber o que fazer com o desembargador militar nos estados. O que fazer com a auditoria dos estados. Meu Deus, Teodoro. Cara. A tempestade, o barulho tá alto, tá, pessoal? O barulho tá alto na cabeça do Teodoro, né? E o pessoal tá pensando que eu tô de brincadeira. É que eu tenho responsabilidade, tá? Então não é promoção, pessoal, 100 anos, não. Debochando, né? Meu Deus, o que é isso, cara? Que triste ver isso, né? Que triste ver isso. Mas aí vamos esperar o final de tudo pra gente poder ver quem tá com o papo certo, pessoal, e quem tá com o papo torto. Eu posso apresentar rapidamente pra vocês aqui o breve estudo, tá? Pra vocês verem aí quem tá falando a verdade e quem tá falando mentira. E é isso, tá? E aí, por intermédio dessa aqui, o que você faz? Você delega competência pra falar sobre organização, preparo e emprego pros comandantes da Força Armada. Pode isso? Eu acho que não, né? Porque de forma indireta, você tá violando o comando constitucional. Porque quem fala sobre normas gerais, né, de organização, preparo e emprego é, né, a lei complementar. Mas aí tu faz a lei complementar, é um corpo sem alma e você permite, por exemplo, a criação da 13954. A 13954 é uma lei ordinária. Teodoro, é uma lei ordinária, cara. É uma lei ordinária, tá? Que trata em algumas questões aqui que deveriam ser lei complementar. Por exemplo, organização, preparo e emprego. O preparo são os cursos. Teodoro, curso é preparo do militar. É preparo, é direito e é dever. Teodoro, cara, é direito e dever. E aí você tem a 13954, além de todas as mazelas que ela trouxe, tá? De novo afirmo, não tem esquerda nem direita, porque a esquerda foi lá e criou a contribuição militar inativo. E a direita vem e bandido bom, bandido morto, e toda essa patifaria desses homens aí, criou a 13954. Só que você tem que fazer igual o Teodoro faz, cara, pra você poder entender o que é a GRAM, pô.
é imprimir a própria lei, tá? 13954 e essas emendas aqui, tá? Ó, imprime aí, cara, ó, imprime aí, tá? E aí o cara, ele quer falar de legislação militar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tá aqui, tá? Vamos ver quem tá aqui, pessoal, ó. Vem pro Rio de Janeiro, cara. Vem pro Rio de Janeiro, ó. Vem pro Capitão Augusto, vem pro Rio de Janeiro, cara. O Bigodão tá aqui, tá todo mundo aqui, pô. E o que fazer com isso, Teodoro? Cara, vamos ver quantos aqui são militares. Hélio Lopes, tem o Capitão Augusto, Capitão Alberto Neto, policial Kátia Sastre. E o que foi essa lei 13954, cara? Capitão Wagner, Cabo Júlio Amaral. Aqui, pessoal, tudo assinando isso aqui, ó. Coronel Crisóstomo. E vamos ler, cara, vamos entender, cara. General aqui, Girão, General Girão do PSL, General... Meu Deus, o que é isso, cara? Imprime aí, vai ver, cara. E é isso, cara. E aí a debandada da Força Armada, mas olha quanta gente. Sargento Faú, nós temos um montão de gente aqui, teoricamente, representando a gente, cara. Major Vitor Hugo. E esses camaradas participaram, Subtenente Gonzaga. Então, esses camaradas estão aqui, cara. E o que é a grana no Rio de Janeiro, cara? É reflexo dessa maldita aqui, cara, 13954, que alterou o decreto 66769, cara. Só que tem que ler, cara, as emendas e ver o que eles pediram aqui, cara. E aí você lê o artigo desse camarada aqui, que você vai ver ele reclamando disso. Que quando começou a tramitar esse projeto de lei, tá? Projeto de lei 1645 de 2019, eles questionaram. Então você tem que abrir pra você entender tudo o que aconteceu. Porque a grana tá nesse contexto aqui, cara. A grana recomposição tá tudo aqui. Teodoro, cara. O que é recomposição salarial? Fala aí. Recomposição salarial, cara, tinha que ter sido uma lei complementar, cara. Teodoro, cara. E o que fazer com o que eles fizeram? Todo mundo recebeu, cara. E só a gente que não. Só que não tem como dar passe, nem dizer que é o governo anterior, o Witzel. Não. É o atual, o Cláudio Castro, tem que responder, pô. E me explicar também quem é o vice-governador hoje, Rio de Janeiro, quero saber. Quem é? É possível você ter um vice-governador como era o Thiago Pampolha, que era vice-governador e era secretário de alguma coisa? É possível isso? Então ele é vice-governador e é secretário de alguma coisa? Secretário de Estado e vice-governador ao mesmo tempo? É possível isso, Teodoro? É possível eu pedir para sair como vice-governador porque eu tenho uma intenção de ir para o Tribunal de Contas para fazer a escora se for preciso? É isso. Para fazer a escora se for preciso. É isso. É isso, cara. Então, embora, né, o governador do estado ele tenha essa discricionalidade de fazer ali a escolha, enfim, né? Mas essa discricionalidade dele tá viciada, porque ele tinha um outro propósito. Então você não pode utilizar da sua discricionalidade, né? Que em alguns termos a Constituição dá para o governador do estado e para os deputados para fazer a coisa errada, para beneficiar os seus interesses e esconder os seus crimes, as suas imoralidades públicas. Não pode. E o que fazer com isso? É isso. Então, essa nomeação é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, Teodoro, porque aí você acha que ele tá amparado, né, por todas as prerrogativas de que... É isso, cara. Eu tô falando que o barulho da chuva tá alto, tempestade, nuvens negras. E é isso. E aí você sai de vice-governador e vira, né, conselheiro do Tribunal de Contas. Como é que pode isso? Epa, Teodoro, tá, e quem tá no lugar do Cláudio Castro aí, quem tá como vice? Que loucura é essa? E aí você tinha antes, né, o Washington Reis junto com o Cláudio Castro. E aí sai e entra o Thiago Pampolha no lugar pra ser vice. Não é isso, pessoal? Vamos estudar a história, tá? História política do Rio de Janeiro. E aí estão brigando agora o Rodrigo Bacelar com o Washington Reis e você tá no meio disso, cara. Porque é papo reto aqui, ó. Entendeu aí, cara? É sobre isso, pô. Então você fecha a emergência do hospital lá da polícia de Niterói. Tô estudando, tá, cara? Vai pegar a lei de organização básica de vocês aí da PEMERG. Vamos estudar. Pega lá pra você entender, tá? Pra você entender, cara. Como é que fecha uma emergência? Então a gente tem que fazer o seguinte. Então a Índia, alguma coisa, né? Índia, a deputada aí transfóbica, homofóbica do bandido bom, bandido morto aí, deputada transfóbica, que fez a lei aí que fala sobre o direito do militar à saúde. Direito militar à saúde por lei ordinária. Podia isso? Não podia. Mas é uma indicação, tá, pessoal? Que não serve pra nada.
a gente tem que perguntar para ela agora o que fazer. Porque se o militar não consegue ser atendido na emergência do hospital dele, da Polícia Militar de Niterói, o que fazer? É ser atendido no hospital particular e eles pagarem a conta. Porque como é que vai fazer isso? Teodoro, é sobre isso. Aí vocês entendem? A gente tá à mercê dessa política. Porque você tá iludido, tá? O seu polícia e seu bombeiro, que é bolsonarista, que é... Não, você não tem que ser um nem outro. Porque eu te mostrei aqui, né? Eles estão para páreo, tá? Esquerda e direita. Porque a esquerda tá vendo eu falar tudo isso aqui. E também não tá fazendo nada. Porque tava todo mundo junto. O que fazer com isso? A gente tem que se proteger. É estudar, tá? E botar cada um na sua quadra. E por isso que eu falei das associações. E analisar as associações, investigar o que tá acontecendo, tá? Das associações de policiais e bombeiros no Rio de Janeiro, no país inteiro, associações, tá? Associações, tá? Do país inteiro que falam sobre direito militar, tá? Do país inteiro. E quem faz as ações de controle concentrado, representação ao TJ e ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. A gente entender quem são os advogados de partido político, advogados de associação, porque senão dá ruim, cara. Senão dá ruim. E aí você vê a maioria do Congresso o que causou, tá? A GRAN tá aqui, tá? A GRAN tá aqui, cara. Porque a GRAN é páreo a páreo, meu camarada, com essa... Aí você tem, ele fala, né, desses cursos que você retira o posto acima em relação ao militar da Força Armada, tudo que eles fizeram no Rio de Janeiro, em 2021, com essa lei inconstitucional, tá? É só declarar inconstitucional e acabar com tudo, mas vai dar ruim, Teodoro, mas tem que ser agora, tá? Não é ano que vem não, é agora. É agora. E aí você tem a lei que é inconstitucional, Marcelo Dino, eu acho que era alguma coisa em relação à emenda também, que ele tinha que ter visto, e ele não viu. E quem era o presidente da CCJ? Era o Rodrigo Amorim e o Márcio Pacheco, mas vocês não viram que era uma lei ordinária, a Lei 9.537? Papo reto. Teodoro, e o que fazer com isso? O que fazer com isso, né? O que fazer com isso? Então, é ação comum, ordinária, cada um fazer a sua? Ação declaratória de nulidade absoluta de ato legislativo, que é a própria Lei 9.537, cumulado com repetição de indébito, desconto previdenciário, tudo que tem direito. É isso? Porque é isso que o Major Luiz está fazendo lá, né? Falando, né? Que vai fazer o pedido para não descontar também, porque as pensionistas não descontam e ele também não quer descontar. É isso. Não tem que descontar nem para ninguém. Então é isso que a gente tem que fazer? Ação declaratória, né? Ação declaratória de nulidade absoluta de ato legislativo cumulado com repetição de indébito, é isso? Para ter 300 mil ações no TJ, né? E é outra coisa que a gente tem que avaliar, cara, porque aí você tem litigância predatória na justiça, porque a Procuradoria do Estado causou isso. Porque eles não precisaram ser muito inteligentes, não, a Procuradoria do Estado, tá? Pessoal que tá falando de GRAN? Não precisou não, tá? Porque eles partiram da mesma ideia desse artigo aqui que eu passei pra vocês, tá? Sobre esse adicional, tá? De compensação. Vou ler pra vocês. É a mesma natureza da GRAN, cara. Que loucura é essa, pô? Ele fala aqui desse adicional, tá contraponto com o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Tá contraponto com o Rio de Janeiro, tá? Eu vou mostrar pra vocês entenderem como é que funciona isso, cara. Pra você parar de papinho torto, tá? Ó, adicional de compensação por disponibilidade militar. E aí, muito interessante, então pensa no adicional, tá? De compensação por disponibilidade militar na Força Armada, a GRAN no Rio de Janeiro. Tamo junto, cara? Você entendeu o que aconteceu, tá? Tem investigação não, é falta de vergonha na cara. Tem investigação não, é falta de vergonha na cara, tá? E aí, ele cita aqui, tá? Eli Lopes Meirelles, tá? E ele faz, Major Luiz gosta muito de falar, né? De adicional de tempo de serviço. E aí, olha que interessante que ele vai dizer no artigo, pessoal. O ATS, né, se trata de adicional de vencimento, ou seja, uma vantagem que visa recompensar o tempo de serviço do servidor e representa uma promoção no próprio cargo, como uma progressão horizontal na carreira. Tá ouvindo aí, cara, o que significa o ATS? Cara, adicional de tempo de serviço, tá? Por ser sempre resultante de serviço já prestado para labore facto, é irretirável e representa vantagem pessoal e direito adquirido, podendo ser até extinto, desde que se respeite situações jurídicas anterior. É só virar o governo que eles vão arrancar a GRAN. Eita, Teodoro, cara, porque eu mostro o que o Marcelo Crivella fez na prefeitura.
Só que a gente tem que dar um jeito. E aí, esse major aí, que é o A da PM, né? Esse coronel Paul tá falando lá no vídeo que ele trouxe uma opção pro coronel comandante da PM, mas eu não quero, tá? Eu não quero porque não é isso. É aumento de salário, tá? E paridade. O aumento de salário em relação à grana, tá? E paridade pra gente. É isso que tem que acontecer. E não tem que ter medo, tá, cara? Tem que estudar. Porque não é eles chegar e arrancar nossas coisas, não. Se a gente estuda, eles não arrancam nada. A gente é que arranca eles, tá? A gente arranca o governador, a gente arranca os deputados. E nós é que arrancamos eles. A gente promove investigação em face de procurador do Estado. A gente promove investigação em face de promotor de justiça. Que todo mundo comete crime, pessoal. Não é só as praças da PEMERG e CBMERG, tá? E os oficiais de baixa patente que não é chegado. Todo mundo comete crime. E todo mundo tem que ser julgado de acordo com a lei. Epa, Teodoro. E aí eu quero que vocês vejam isso, tá? E ele cita. Aí ele vai dizer, tá? Então, é isso. O ATS, tá? E aí ele vai falar sobre esse adicional, né? De compensação de disponibilidade militar. Por sua vez, é um adicional de função. Olha isso, pessoal. Que representa a compensação pela realização de funções especiais em situações normais de trabalho. Sendo, portanto, condicionada à efetiva prestação do serviço nas condições estabelecidas pela administração. Olha aqui o maldito, ó. Prolabore faciendo. Então o cara tem que estar na ativa para receber a grana. Eita, Teodoro. Independente delas, né, para incorporação ao vencimento. Desta forma, observe-se, né, claramente que são adicionais, né, não só de motivação diferente, né? Então, aqui na Força Armada, o que eles fizeram? Então você não pode acumular o ATS, adicional de tempo de contribuição, né, de tempo de serviço, com o adicional de disponibilidade militar. E aí a crítica dele é essa, que são coisas distintas. É a mesma relação aí, inteligente, vão fazer do adicional de inatividade com a GRAM. E eles foram lá e fizeram o quê na Lei 9.537? Só repetiu, cara. E o argumento da Procuradoria do Estado qual é? Prolabore faciendo. É a mesma lógica, cara. É a mesma lógica, tu entendeu? Na Força Armada eles têm o mesmo problema que a gente. Na Força Armada não foi criada a GRAM. Na Força Armada foi criado esse adicional, né, de disponibilidade militar. E eu faço essa relação, pessoal, porque eu estudo, né? Então não é difícil chegar a essa conclusão, tá? E aí eles criaram para eles lá esse adicional, né? Adicional de compensação por disponibilidade militar. E você vai estudar o que é esse adicional. Pra você poder entender, cara. Qual é a relação disso, né? Esses cursos já altos estudos, cara, não pode, porque a preparação do militar, nesse contexto dos cursos, é um direito e um dever. Não pode ser previsto por lei ordinária, os cursos na Força Armada não pode, os cursos não podem. Só que você tem um aumento aqui, né, salarial em razão do curso. Aí você entende o que fazer com isso, Teodoro, E aí você vê o percentual em relação aos altos estudos, por exemplo, em relação à GRAM no Rio de Janeiro, né? Faz a relação. Como é que você tira a GRAM? A GRAM você tira de 2 outras gratificações. Isso é um absurdo. A Constituição não permite que você pegue 2 gratificações já existentes para tirar a terceira, que é a GRAM. Vocês entendem como é um direito sensível até para o militar da ativa? É aumento. Você não tá lascado aí da ativa, e tu vai ficar lascado junto com a gente aqui inativo. Não é sequelado não, é reformado por doença, tá, o coronel? É reformado por doença. Tu entendeu aí, meu camarada? E aí ele faz a crítica aqui, ó. Que aí você tem uma diferença, né? Pra praça, esse adicional aí de disponibilidade militar, né? Varia de 5% a 32%. E pro oficial chega a 41% só pra beiradinha aqui, a gordurinha, né? A gordurinha. Pode isso, Teodoro? Cara, eu acho que não, né? Assim como a GRAM, pô. Porque a GRAM, por exemplo, você tem que pagar muito mais pro soldado, porque ele, de fato, tá no maior risco do que o coronel. E o que foi feito, Teodoro? Cara, pouco importa quem levou pro governador. Importa que tava todo mundo junto aí. E a GRAM existe e eu quero meu dinheiro. Tem que me pagar. Tem que só implementar. Porque é sobre isso. Eu quero meu dinheiro, tá? E não tem jeitinho não, tá? Esse major aí, quando vier qualquer coisa em relação a esse major que é o A da PM, eu acho que foi Henrique que ele falou, vou procurar saber seu nome. Inclusive disse que ele fez outras coisas, né? Fez legislação, OAB. Militar de serviço ativo, fazendo legislação. Está lascado, né, cara? A gente não tem legislador no Rio de Janeiro, é o militar aí que faz, tá? Então não tem essa de enganou o governador,
Não, 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 tá? E quando vier essa ideia que esse Major QA da PM teve, eu quero ver, tá? Eu quero ver pra vir aqui pra falar muito, gritar a beça, procurar saber quem é, gritar muito aqui, tá? É, porque não tem jeitinho não, tá, cara? É, vai me prejudicar porque eu sou reformado. Bombeiro reformado, então eu não quero. Eu quero aumento, que a GRAM é aumento, tá? E aí ele fala, né, que tem toda essa questão, e aí ele vai cuidar aqui, você vai lá ver, né, qual é o que existia, né, essa vantagem pessoal nominalmente identificada. Eles tentaram criar, se bobear, é isso que esse major da PMQA tá vendo, né? Ei, meu camarada, é isso aqui que tu tá vendo? Tá inovando? É, mais ou menos, né, Teodoro? Não é inovar muito, não. É isso aqui. Pode ficar chateado, problema seu, tá? É, vai me prejudicar, e eu não tô aqui pra isso, tá? É, eu também estudo, então eu quero ver tudo que vocês estão fazendo aí, tá? É porque tá me prejudicando pra caramba. É, eu quero. E aí, a ideia pro comandante é essa aqui, do artigo 20, da redação que tinha, mas que não entrou, na hipótese de redução de remuneração, né, ou proventos do militar decorrente da aplicação do disposto na lei 13.954, isso aqui não passou, tá? Eles cortaram na última hora. Não passou isso aqui. A diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. É o jeitinho do Major Luiz de todo mundo junto? Quer implementar isso aqui no Rio de Janeiro, artigo 20? Que não passou na lei 13.954, negativo. Porque vai vir pra mim. Que além de advogado especialista, sou militar reformado. Então não vai vir, tá? Porque sinto te dizer, meu camarada, não vai passar. Negativo não vai, tá? Então não tem isso. E aí, esse artigo 20, né? Que eles tentaram passar, não passou, e ficou todo mundo lambendo os beiços, e é no Rio de Janeiro a GRAM, e recomposição salarial e tudo que eles estão fazendo. Então é tudo inconstitucional. O coronel aí, Paul, e Major Luigi, e todos vocês querem falar, é tudo inconstitucional, cara. Fala pros teus seguidores isso, tá? Que é inconstitucional, igual o Teodoro tá falando, e fala que foi o Teodoro que falou, pô. É, Teodoro, não pode jogar luz e você não vai dar ruim pra gente. É, cara, é isso. Eu não tenho culpa se vocês estão falando há 3 anos e meio sobre isso, tá? Porque quando eu identifiquei isso aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu vi que era gigante, tá? E eu não me calei. E eu falei pra quem de direito e ninguém fez nada. É, Teodoro, o que fazer com isso? Também não sei. Só que do jeito que tá, não vai continuar, tá? E não é o comandante que resolve, não, tá? É o MP que resolve, ou então a gente individualmente, tá? Ações aí, né? Declaratórias, né? De nulidade absoluta, né? De ato legislativo acumulado com repetição de indébito em relação, por exemplo, à contribuição. Meu Deus, Teodoro. Aí você quer falar, né, cara? E eu fico assim, de verdade, eu não quero ter que estar expondo aqui, mas eu não tô aguentando. É porque a gente não tem contribuição previdenciária, né? A gente tem contribuição militar. É óbvio, inteligente. Porque uma coisa é uma contribuição previdenciária, tá? Porque a contribuição previdenciária, inteligente, ela é vinculada, tá? E a contribuição militar, ela é vinculada? Fica a dica, vamos estudar. A contribuição militar é vinculada? Vamos estudar sobre imposto? Sobre taxas e contribuições? Vamos estudar sobre isso? Cara, tá me prejudicando, tá? Tá falando besteira. Então, a contribuição que hoje desconta lá no meu contra-cheque, no seu aí, inativo, contribuição militar, é vinculado à Previdência? Teodoro, eu acho que não é, né? Teodoro, eu acho que não é não, Theo, Teodoro, eu acho que não é. Não é. E isso é uma crítica, por exemplo, de um professor que eu falei pra você, professor Carlos, eu acho que é Valder, eu acho que Nascimento, ele fala isso. Tudo isso que eu tô falando aqui eu tirei do livro dele, tá? Não é da minha cabeça não, pessoal. É só sentar e deixar o joelhinho doer que vocês vão aprender também. Vou passar pra vocês aqui o livro que eu comprei dele, tá? Pra vocês lerem. Vocês vão entender, cara. Ele faz a crítica sobre essa emenda constitucional de 2003, tá? Do governo Lula. Que aí depois você teve essa questão do mensalão e todas as denúncias que foram... Tá, mas e como que ficou a gente, cara? E é isso. E até hoje nós temos esse desconto maldito que com o governo Cláudio Castro, né? Colônia de Brasília, porque todos os estados do país aderiram à ideia bolsonarista, tá? E todos alteraram a legislação dos seus militares estaduais. Teodoro, E o que fazer? Porque é a mesma lógica. Só que a diferença da emenda constitucional 103 de 2019 é que eles tinham maioria. E aí esse camarada aqui, esse camarada Robson, tá? Robson da Silva Travassos, nesse artigo, parabéns, cara, muito legal, muito bem escrito. Caramba, simples, nossa, leitura ótima. Os reflexos negativos, né, da Lei 13.954 para a família militar, leiam. Ele foi muito didático, caramba, o que é isso? Muito didático. Então, vocês entendem? O que alterou? Só mudou a ideologia, né, direita e esquerda, porque todos eles estão sacaneando a gente.
Mas quem piorou pra gente? A gente tem que saber, porque eles estão numa briga dura, tá? É esquerda e direita. Eles estão brigando entre eles pra ver quem sacaneia mais o bombeiro, polícia, polícia, força armada, bombeiro, militar, força armada, servidor público. E é isso, cara. Vê de onde saiu essa lei, cara. Cara, pra você poder entender, pô. E vivemos essa situação, esse estado de coisas no Rio de Janeiro. E todo mundo tá vendo, pô. Só que o MP não pode mexer na... A primeira coisa que tem que fazer, então, o Marcelo Dino, ele quer mexer, né? E criar a lei orgânica da PM do Bombeiro. O deputado Marcelo Dino não pode. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é pegar todos vocês aí, tá? Vergonha na cara pra todos, tá? Todos os servidores da República que podem e não fazem nada, tá? E pegar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e filtrar dentro da Constituição. Pegar a Constituição Federal tá aqui, tá o filtro, tá? Constituição Federal. Aí pega a Constituição do Rio de Janeiro, tá? O deputado Marcelo Dino, tá puxando o comboio? Aí você pega a Constituição do Estado, filtra na Constituição Federal. O que sobrar, aí a gente pode começar a pensar em fazer, né, uma lei complementar unindo a PM e o bombeiro, tá? Mas antes, você aí, deputado, precisa me responder o que vocês fizeram em 2021. O que vocês fizeram, né, criando a GRAM? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram, cara? O que vocês fizeram? Antes de começar a querer discutir sobre isso, tá, cara? É isso. Então, a GRAM é um absurdo. A GRAM, recomposição e tudo que eles fazem, a lei que o Marcelo Dino criou aí, né? Ele foi o autor, né? Da promoção das praças. O que é aquilo? Meu Deus, o que é aquilo, cara? E não cansa não, pô. Continua falando. Vamos juntos, pô. É sobre isso, cara. Você quer falar, né, sobre promoção? Meu Deus, o coronel lá, Paú, não quer que fale, né? Mas você inativo, presta atenção aqui no Dr. Teodoro, tá? Não ouve o que ele tá falando, não. Ouve aqui o papo do Teodoro. Não vai ter jeito, porque o rio corre pro mar, cara. E não vai ter jeito de querer fazer parar, porque é isso. E aí, você aí, tá, cara, que tem 100 anos de polícia, pode ser promovido, claro que pode. É só você estudar um pouquinho. E aí vamos ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto. Eita, Teodoro, cara, porque isso não é uma pessoa, não, tá? Isso é um coletivo. E aí, se você prova, né, que é dolo da Alerj todos esses anos, vamos ver essa prescrição de 5 anos. Vamos ver. Vamos ver todas as alterações que foram feitas no Estatuto da PM do Bombeiro, cara. Vamos entender essa lógica, né, de polícia do Estado da Guanabara e polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, depois da fusão Estado do Rio com a Guanabara. Os decretos aqui que foram arquivados, né, de não sei quantos anos atrás, né, que a pessoa fica rindo, né. Colega advogado, inclusive, rindo, né, porque o Teodoro faz estudo histórico, eu que sou otário, estudo histórico, pra poder ver, igual o Esdras viu aqui, né, os decretos antigos arquivados que ninguém vê. Eu vou mostrar um montão pra vocês. Vou mostrar decretos, tá, e legislações da época do garotinho, pra vocês entenderem. Pra vocês entenderem, tá, cara? Então não tem esquerda ou direita, eles estão todos juntos e a gente tá se lascando. E é isso, cara. E aí, por exemplo, você vai cuidar, né, de promoção. Caramba, cara, você tem que fazer estudo histórico pra você entender, pô. Porque até um determinado momento histórico, você tem lá a aplicação do artigo 8º, tá? Artigo 8º, inciso 17 ou 16, a linha V da Constituição de 69. Vê lá o que tem lá, pra você poder entender. Promoção, cara. E aí o que eles fazem, cara? Eles aplicam o decreto 66769 com um regulamento R200, né? Que pra polícia é um e pro bombeiro é outro no Rio de Janeiro. A polícia aplica um de 70 e pouco. E o bombeiro aplica um de 83. Meu Deus, Teodoro, cara. Então não é sacanear, né? E falar que, porque 100 anos de polícia vai ser promovido. Vamos ver, cara. E vamos ver quem tá do lado certo da história, tá, cara? Porque todo mundo vai ter que se explicar, né? Chegar ali, quem puder falar, né? E fazer parecer MP. Você, exercício legal da advocacia. Não tem essa de parecer de militar de serviço ativo não, tá, cara? Não tem não, cara. Aqui tem advogado. Não tem militar aí de serviço ativo fazendo... não tem não, não tem não, não tem não. Não tem, eu quero ver. É isso. Legislação é a própria polícia que tem que dar, pô. É a própria PM que tem que entregar. Tudão. Tudo. Portarias, resoluções que falam de promoção. Meu Deus, o que é isso? Cara. Tem que entregar tudo. Essas notas internas em boletim, essas recomendações, tudo isso, tá? Teodoro, é isso, cara.
E sem falar sobre dinheiro, tá? É só sobre direito à promoção. Mas se você já é coronel, não tá preocupado, né? Com promoção, realmente. Pessoal que tem 100 anos de PM, né, cara? E é uma questão pra vocês resolverem interna corporis. Com esse tipo de fala. Porque agora eu cheguei pra falar sobre isso. E vamos juntos, pô. E aí vocês têm que analisar, né, a Constituição de 69, né? Então você tá entendendo? A vibe é sempre a mesma. É isso, cara. E o governador do estado, ele é o responsável por tudo isso. É, porque ele tem o controle preventivo, uma espécie de controle preventivo de constitucionalidade da Lei 9.537, tá? Quem tá falando aí, ele poderia ter feito, junto com a Procuradoria do Estado. Ele poderia ter feito da Lei 9.537, mas não, porque foram eles que criaram. Cara, ela é inconstitucional, tá? Porque é uma lei ordinária e não pode. E qual é o tempo de contribuição do militar hoje? Teodoro, para falar vídeo, Theo. Eles dão graças a Deus como eu sumo, né? Eles dão graças a Deus quando o Teodoro suma aí dos vídeos, né? Porque quando não sacaneiam lá meu vídeo para as pessoas não verem, né? Mas não adianta não, cara, porque tá aí, vai todo mundo ver, pô. E é o que tem que ser feito, cara. É isso, pô. E aí você tem, né, esse capitão Augusto, né, falando que vai vir fiscalizar a aplicação da Lei 14.751. Tá de brincadeira com a minha cara, meu camarada? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Você tá de brincadeira, pô. Fiscalizar a Lei 14.751, pô. Eu quero que você mande aplicar. Nem tem poder pra isso, tá? Porque deputado não pode vir fiscalizar nada. Para de maluquice, tá? Nem pode. Eu quero ver o que vocês vão fazer com a 13.675, né? Que é o SUSP, que traz escala de serviço aí, que o coronel não quer que fale, né? Só quer que fale militar, o inativo só tem que ver o que fale sobre ganho e recomposição. É isso. É porque você fica limitado, o teu cérebro, né, cara? Fica limitado, né? Fala só sobre isso, tá? Pra você não abrir teu olhar e ver tudo que tá à tua volta. E quanta sacanagem fizeram conosco, tá? E é isso, cara. Aí você cria militar temporário no Rio de Janeiro. Eu tenho uma instrução aqui normativa, né, do Comando dos Bombeiros, cara, falando sobre o aprimoramento profissional, né, do temporário. Meu Deus, o que é isso, cara? Preparação do militar para execução de atividades militares. Tá no contexto de organização, preparo e emprego. É a instrução do Comando do Bombeiro que fala sobre os cursos do temporário. Meu Deus, Teodoro, cara. Só que é toda hora uma coisa nova. O Teodoro recua, estuda, volta de novo. Porque é sobre isso, cara. Que eu sou tartaruguinha. E é isso. E muita coisa aviso. Não é Rio de Janeiro. É fora do estado. É união. Porque senão não resolve também. Porque tá todo mundo junto, tá? É todo mundo junto, é. É todo mundo junto. Porque é isso. E aí você vê, né? O pessoal falando. E eu fico de verdade assim, bem impactado com isso, né? Falar, por exemplo, né? Você... Aí eu quero, pra terminar aqui, tá, pessoal? Falar sobre grana, né? Quer falar sobre grana, meu caro? Quero muito que vocês abram, tá? Essa emenda constitucional que foi feita na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Abram aí, tá, pessoal? As emendas constitucionais 72, 72, tá? 72, de 4 de junho de 2019. Abre aí. 72, de 4 de junho de 2019, tá? E tem uma outra malandra, tá? De 2021. Abre aí pra você ver, cara, e depois vai pro quarto chorar. Fica mesmo, né? Cara, essa guerrinha só interessa pra eles e a gente tá lascado, tá? Porque eles não estão nem aí pra nada, cara. E ninguém controla ninguém, tá? E a gente tá se lascando por isso. Porque ninguém controla ninguém, tá? Vamos olhar, tá? As alterações que não foram feitas na parte aqui que cuida. Olha a parte da Constituição do Estado, cara, que cuida sobre o Tribunal de Contas do Estado pra você ver como foi mexido. Como isso aqui foi mexido, cara. Como isso impactou, por exemplo, tudo que nos aconteceu, tá? Tudo que aconteceu pra gente, cara, e no respeitante, tá? Em 2009, de 2009 pra frente, renumerando a Constituição do Estado. Cara, mas não pode renumerar, cara. Não pode porque a Lei Complementar 95 não te permite fazer isso. Aí você tem aqui, ó, artigo 128 falando sobre o Tribunal de Contas. Que é isso, cara? Vai estudar, pô, pra você ver o que eles estão fazendo com a gente. E é isso, cara. Várias ações diretas de inconstitucionalidade, você tem que estudar cada alteração que é feita pra você poder entender e não falar besteira. Alterações que foram feitas na Constituição do Estado em 2012. Alterações que foram feitas por essa, né, emenda constitucional 92 de 2022. Vai lá ver, cara. Vai dar teu corre lá. Teve uma aqui que eu tô procurando que é de 2021. Teve uma alteração em 2021, cara. Que loucura foi essa? Teodoro não fala que vai dar ruim, Theo. Cara. Então como que você mexe? Como que você mexe, cara? Na previdência do militar,
né? Se você não altera a Constituição do Estado, o que fazer com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Deu vontade de falar um palavrão. Mas o que fazer com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? E o que eles fizeram em 2021, vai lá ver, cara. Emenda Constitucional 90 de 5 de outubro de 2021. Abra para você ver o que eles fizeram. Emenda Constitucional 90 de 2021, o que eles fizeram? E quando passou a vigorar, Teodoro, não adianta, né, você fazer a Lei 13.954. Essa emenda constitucional que vai mexer, por exemplo, na nossa Previdência e arrancar a Previdência nossa, escute isso aí, cara, pra terminar, tá? Traz a grana, arranca a Previdência e tudo mais, ela entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022. E o que é a Lei 9.537? Porque ainda que os caras não quisessem, né, cumprir lá o 118, parágrafo único, inciso 9º, nós temos essa emenda. Porque essa emenda aqui, tá, pessoal? Vamos ler, cara. Leiam para vocês entenderem o que foi essa lei, essa emenda constitucional, cara. Em 2021, pô. Teodoro, faz isso não, Theo. É, cara. A emenda constitucional na Constituição do Estado, né, ela passou a vigorar no dia 1º de janeiro, cara. Mesmo dia que passou a vigorar a Lei 9.537, pode, Teodoro? Claro que não, cara. Todo mundo sabe disso, pô. E olha o que eles fizeram com essa emenda constitucional e o MP não fez nada e ninguém fez nada e tá tudo valendo até hoje. Essa emenda constitucional, cara, foi assinada em 5 de outubro de 2021. 5 de outubro, tá? E a Lei 9.537, 29, salvo engano, de dezembro, vigorando a partir do dia 1º de janeiro, junto com a Constituição aqui alterada do Rio de Janeiro por essa emenda constitucional 90 de 2021. Cara, isso é um absurdo. A gente nem tem, né, na história o que a gente possa fazer com eles. Com os deputados da Alerj. Olhem o que eles fizeram com a emenda constitucional 90 de 2021. Então, você pega direto a Lei 13.954, que altera o decreto 66769, que não valia mais nada, nada que tem ali vale. Meu Deus! E aí invade o decreto 66769, cria sistema de proteção social, militar temporário e tudo mais, mais a Constituição do Estado. É isso, cara. Então, se não queria respeitar, né, o artigo 118, parágrafo único, inciso 9, tinha que ter respeitado a Constituição do Estado. Mas o que eles fazem? Eles também não querem saber. Eles fazem uma emenda na Constituição. Olha isso, cara. Fazem uma emenda na Constituição, tá? E que passa a vigorar no dia 1º de janeiro de 2022, junto com a 9.537. Vamos perguntar pro MP, pra esse todo mundo militar aí que quer falar gracinha, né, de promoção depois de 100 anos. 100 anos de polícia vai ser promovido, né? É isso, cara. Que quer falar da grana 3 anos e meio. Vamos lá, cara. Vamos estudar e vamos ver quem tá com o papo certo. Entender o que é proventos, tá? Eita, Teodoro. O que é proventos? O que é proventos? Quando você tem... Pra terminar, tá, pessoal? Eu quero falar sobre tudo isso pra vocês, tá? Mas é difícil. Teodoro tá com essa questão, tá? Estudem sobre isso, tá? É um absurdo, cara. Essa questão do diabetes deixa sequelas, tá? Tá muito difícil pra mim, pessoal. Mas eu estudo pra caramba. E eu boto a perninha pra cima assim, tá? E vou perturbar muito. É isso. E é internet, tá? É internet. E eu quero muito falar pra vocês sobre isso, né? Então, quando você tem, né, a emenda constitucional 41 de 2003 e você implementa o desconto pro inativo, né? Bombeiro, polícia, força armada, você desconta para inativo e cria toda essa bagunça, emenda constitucional 41 de 2003, você altera diversas coisas ali, né? A gente que é inativo passou a descontar 2 vezes pro mesmo fato gerador. Qual seja, cara? Imposto de renda sobre proventos, não é isso? Cara. Imposto de renda sobre proventos. Então, o que faz você descontar, né, imposto de renda, o inativo? Você receber proventos de qualquer natureza. Isso é o que diz a lei, tá? Então a gente tem críticas na própria lei tributária. Mas o fato gerador da obrigação tributária, de descontar imposto de renda é receber proventos. Tamo junto, cara? E qual é o fato gerador da contribuição previdenciária? Receber proventos. Então nós inativos, Polícia Militar e Bombeiro, nós temos 2 descontos, né? Então nós temos contribuição previdenciária, que agora se chama contribuição militar, é óbvio, tá? Astuto. Porque aí é imposto, né? E aí esse imposto não é um imposto vinculado
e eles podem pegar a contribuição militar, Major Luiz, todo mundo quer falar, eles podem pegar e botar em qualquer lugar que eles quiserem. Porque não é contribuição previdenciária, é contribuição militar, o nome mudou, né? Porque será, né, Teodoro? Vai estudar. Porque mudou, né? É papo reto aqui. Tá me prejudicando, tá? Eu cansei de vocês, eu cansei. Eu cansei, porque eu que sei. O gasto que o inativo tem para custear doenças não elencadas em lei, que fizeram sacanagem, eu vou mostrar pra vocês. E me reformaram por cota terceiro sargento, quando não deveria. É isso, tá? É isso, estudei muito, cara. É isso. Então nós temos, né, 2 descontos. Então a gente desconta imposto de renda sobre proventos. E eles vêm com a contribuição militar sobre proventos. Então nós temos 2 descontos com o mesmo fato gerador da obrigação tributária, que seria proventos de inatividade. Tá bom pra você? Vamos estudar, pô. Fazer com a pensionista, cara. A pensionista se enquadra em que... E aí nós somos... Ou você é contribuinte inteligente, sistema de previdência, tá? Ou você é contribuinte ou você é beneficiário, tá? Pra ficar maneiro. Ou você é contribuinte ou você é beneficiário. Eu fui contribuinte quase 20 anos. Eu, Teodoro, fui contribuinte quase 20 anos, tá? Em que pese todas as covardias que eles fizeram, eu vou mostrar pra vocês, tá? Sistema próprio de previdência, tá? Vamos ver o que o Garotinho fez, o que o Sérgio Cabral fez, todos eles fizeram, tá? Estamos juntos? É isso. Então, eu era contribuinte, tá? E passei a ser beneficiário. E de beneficiário eu voltei a ser contribuinte de novo. Vocês entendem? E é isso, cara. E eu quero que você me diga o que fazer com a natureza que foi dada por essa Lei 9.537. Então, gratificação ou é indenização? Vejam o que a Lei 9.537 trouxe. Botou quase tudo em indenização. Por quê? Vamos estudar, cara. Vocês vão entender. Então, como é que vai ficar, né, o teu provento de inatividade aí militar da ativa, se é tudo indenização? E Teodoro, então você quer falar de desconto de imposto de renda sobre a GRAM, mas e das outras gratificações que estão lá como indenização também? Vocês entendem, cara? E é por isso que o MP tem que intervir, tá? O MP tem que intervir por isso, porque o Teodoro é só advogado. Mas eu cansei. Cansei do papo torto de muita gente. E agora eu quero falar sobre isso, tá, pessoal? Então, a promoção aí do pessoal de 100 anos da polícia, que é sobre isso, tá? A gente tem que fazer um estudo histórico, tá? Eu sei que tem muita gente rindo, né? Mas eu acho que a risada vai parar, tá? Quando ver que de fato eu tô embasado, tá? E vamos deixar cada um tomar suas decisões, tá? E é isso, cara. Constituição histórica, tá? Para entender até que momento você tem que cumprir a lei federal, tá? Que seria a norma geral sobre ensino. E a partir de que momento você tem diversos atos inconstitucionais, tá? Em especial ali alterações, né? De 99 para frente, tá? Vamos ver o que o Garotinho fez em 2001. Vou mostrar para vocês. Uma alteração significativa em 2001, tá? Nós temos uma alteração, por exemplo, que destaca, né, o oficial que vem da academia da polícia do restante do oficialato da polícia. E aí cria uma diferenciação em 2001 pro oficialato. Por isso que eu falei que não tem como passar, né, e não discutir isso. Então não é deboche, né? Porque 100 anos, cara, é minha contribuição, né? De vez em quando acontece algum doido, né, que faz pesquisa igual o Esdras fez, né? Provocou a pesquisa, né? Em decretos muito antigos, tá? Para poder saber, né? Em relação à corregedoria, é isso. Então, lei, né, que cuida ali o decreto 2155. Então, se você era corregedor e tu expulsou um montão de gente, ou se você é corregedor e expulsou, o que fazer com o que eu falei sobre o conselho de disciplina? O que fazer com isso, cara? Decreto 2155 de 78 não existe, tá? Ele foi tacitamente revogado, tá? Por uma emenda na Constituição de 69, tá, cara? Em 1º de janeiro de 78. Teodoro, que é isso? 79, né? 1º de janeiro. 1º de janeiro de 79, né? Emenda Constitucional 11 de 78. Feita no mesmo dia que criaram o decreto 2155. E aí o deputado aí de novo tá falando, o Portugal tá falando de novo sobre comissão mista. O que fazer com isso? Eu também não sei, cara. Então eu vou escolher vou falar sobre comissão mista, tá? Não siga o que o coronel Ricardo Paul falou não, tá? Você inativo, assista o vídeo do Teodoro. Assista pra você não continuar... a gente não continuar idiota. A gente tem que ser ignorante. Vamos ler a construção do idiota, né? A idiosubjetivação, né?
Rubens Casara, comprem aí, nativos, vamos comprar para estudar. A Construção do Idiota, né? Essa idiosubjetivação, né? Professor Rubens Casara, compra esse livro. E vamos falar de outras coisas, tá? Então vamos falar sobre comissão mista, tá? Se você era corregedor, problema seu, vai ter que responder, tá? É porque foi embora para casa, mas meu Deus do céu. Expulsou gente, fez, aconteceu, comandante, continua expulsando, meu Deus. Promoção, tá? Tem que falar, porque pode servir para você que tá na atividade, tá, cara? Dá a cada um que é seu, né? Escala de serviço e reforma por cota, vamos falar? Eu adoro, E é isso, tá? Então a GRAM é um absurdo. Não tem investigação, não. É falta de vergonha na cara. E todo mundo sabe que é inconstitucional a lei que criou. Então não tem essa de major aí querer dar jeitinho, tá? Pra mim não vai passar. E eu vou gritar pra caramba. Então se a última opção de fato é isso, né? Então as ações individuais, é isso? Pra travar o judiciário, né? E aí o que fazer, OAB? Porque todo mundo tá bem, tá? MP, Procuradoria do Estado, o próprio TJ e o advogado desacreditado. E os nossos processos levam 3 anos para ser julgados. Por quê? Porque tem muita demanda, Teodoro. Mas por que tem muita demanda? Porque a Procuradoria do Estado se beneficia das ações. Porque no final, se você perder, eles ainda ganham, repartem entre eles, tá? Absurdo! Quero entender aqui, o ABRJ, eu, Teodoro, não estou conseguindo acessar aí o portal da transparência, tá? Eu acesso tudo, menos a folha de pagamento. Eu quero entender, são ações, são informações públicas, tá? E eu, Teodoro, eu quero ver, tá? Mas não adianta, porque eu já falei, né? E os militares vão ver. Você aí, procurador do Estado, recebendo, né, essa repartição abjeta, né, de honorários de sucumbência devido à fazenda pública, né? Aí o policial morre e ganha, a família ganha 100 mil, né, de indenização, né? E o procurador do Estado ganha isso por mês repartindo honorário de sucumbência. Tu vai lá e faz ação, né? A correria agora é do imposto sobre a grana, né? E aí, se você perder, né? Ou eles suspenderem o conflito, né, cara? Eles têm 2 opções, tá? As 2 beneficiam ao governo, tá? Aos deputados e à procuradoria. É fazer ação individual como eles mandam vocês fazerem, né? E suspender o conflito, né? Que aí não julga, vai não sei pra onde, para tudo. É isso que eles querem, tá? Pra jogar água fria na reconstrução da muralha da cidade aí do Esdras. Ou então eles, né, o juiz não entende, não tem tempo para ler, né? Aí eu, Teodoro, advogado, eu tenho que emburrecer. Porque se eu quiser estudar e construir uma peça um pouco maior, a ideia é de que o juiz não lê. Então eu tenho que emburrecer, eu como advogado, né, eu não posso estudar e querer fazer construções mais aprofundadas, porque o juiz não vai ler. Não vai ler porque tem 1 milhão de ações, né? Que a própria procuradoria provoca. E aí quer falar de litigância predatória da advocacia. O que fazer com o governo do Estado, com a Alerj e a procuradoria? É isso, pessoal. É isso. Correria agora pra falar sobre imposto da GRAM. Que é isso, meu caro. Aí fica ruim pra mim, né? Imposto sobre a GRAM, a gente tem que falar sobre imposto sobre tudo, então, cara. Então, todas aquelas gratificações lá que são indenização, não pode descontar imposto de renda. Não pode descontar imposto de renda e... Mas como é que é isso, cara? Imposto de renda não, é desconto previdenciário. Como é que é isso? Confusão danada, né, cara? Tu tá ficando doido. E a gente nativo tá lascado. Que é o mesmo fato, né, que gera a obrigação tributária, né? Que é receber provento de natividade, tá descontando dois descontos, então dois impostos, né? Porque a contribuição militar é um imposto, pô. Eu adoro, cara. Vamos ver as espécies tributárias, tá, ô astutos? É isso, tá? E tem que reduzir os danos, tá? E não tem essa do Estado quebrar, né? Recomposição salarial não existe, cara. Porque senão o procurador do Estado não receberia o que eles recebem. Não iam repartir os honorários devidos à fazenda pública, porque esse dinheiro tinha que ajudar, então, na recuperação fiscal. O dinheirinho que eles repartem, ganha 50 e poucos mil de salário, tá? E eu tenho que entender isso, tá? Porque é subsídio. O Tribunal de Contas, ele não faz, né, a fiscalização das nomeações de cargo em comissão, porque antes, né, então agora os cargos em comissão são previstos em lei, tá? Tribunal de Contas do Estado. Cargo em comissão previsto em lei, tá? E os cargos em comissão que vocês não estão vendo aí as nomeações? Não vê porque... E o que fazer com isso? Porque não foram previstos em lei.
Então todos os cargos em comissão onde você tem nomeação e os cargos em comissão não foram previstos em lei, você tem uma violação constitucional gravíssima. Vamos ler emenda constitucional 18, 19 e 20. E o Tribunal de Contas ninguém tá vendo nada. Cara, porque é comando legal, não vai, né, fazer ali a fiscalização das nomeações quando for cargo em comissão. Mas e os cargos em comissão que não foram criados por lei após a alteração do artigo 37 da Constituição, Tribunal de Contas do Estado? É isso, cara. Mas correram pra olhar minha reforma, né? É isso, cara. Correram pra olhar minha reforma, né? Porque eu fui mexer na questão dessas fraudes, tá? Em melhoria de reforma no Corpo de Bombeiros. Muita gente grande envolvida, mas a lei é pra todos, né, pessoal? Ou não? E a gente tem que ver quem tá com o papo certo. Então não tem essa, tá? O inativo. É inativo, tá? E pensionista. É aqui com o Dr. Teodoro, tá? Porque não é só GRAM e recomposição não, cara. Isso aí é o mínimo, tá? E eles vão dar o jeito deles. Cara. E, de novo, a gente não pode servir a isso, tá? E aí, né, falar sobre comissão mista e tudo mais, a gente tem que falar, pô. Porque a gente tem que falar, a gente não tem que ficar limitado só a 2 temas, não. Por quê? A quem interessa isso? A gente quer tudo que é nosso direito. É tudo que é nosso direito, tá? E é isso, cara. E é isso. E ver, né, o gasto que a pessoa tem. Então, rediscutir a própria DIN, né? Porque nós tivemos uma DIN para falar dessa contribuição do inativo. Cara, a gente tem que revisitar a DIN, pô. Os pressupostos dessa DIN, né? Tudo que aconteceu depois da DIN, né, que criou essa contribuição por inativo em 2003. Tudo isso, cara. Porque é isso, você tem um vício, né, de fundo no próprio parlamento, né? A mesma coisa com a 9.537. Para além dela ser inconstitucional, porque não seguiu a lei complementar, né, a decisão final da DIN 1087, né, que alterou lá aquela que disse que é constitucional, né, o artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, lei complementar, qualquer coisa de bombeiro e polícia, depois de 2016. Teodoro, que é isso? Você ainda tem essas questões que eu tô tratando para vocês aqui, cara. Porque você tem vícios, né? A GRAM, por exemplo, é um exemplo disso. A GRAM, aquela legislação, aquela imundície lá que cuidou da promoção dos militares aí de 92, né, da Polícia Militar. Aquilo é uma imundície, cara. Aquilo ali, eu quero explicações. Aquilo ali é um absurdo, cara. É uma indicação legislativa, né, cara? Aquilo não vincula nada. Você chuta pra agarrar, né? Depois fica lá pedindo, né? A mesma coisa é o RAS, cara. Só que entenda, é muita coisa pra cuidar, né? E é difícil até pra vocês ouvirem isso, mas é isso. Eu estudo muito, tá, pessoal? Mas façam isso, do jeito que eu faço aqui, cara, é imprimir tudão, tá? E fazer o estudo acadêmico, tá? Pra vocês olharem as alterações e vocês discutirem. Então, esse deputado aí que quer vir pro Rio de Janeiro, já falei, cara. Tá falando que tá ruim na Força Armada, mas é o primeiro a assinar essa emenda aqui. Cara, essas modificações aqui que foram propostas, né, na 13954, mas deu ruim, né, cara? O barco tá quase vazio, né, cara? E você agora tá perdido, né? É isso, cara. E quer continuar falando sobre isso? Fazer fiscalização de aplicação da lei 14751 e o que vocês fizeram com a 13954? Com a 13675, que fala do SUSP? Não vai falar, né, cara? Não vai falar, pô. E aí você tem todas as alterações, eu quero que vocês façam isso, tá? Aqui, ó. Capitão Augusto, tá, pessoal? Tá falando pra caramba lá no Segurança Presente, não sei das quantas, né? Cara. Fazer um estudo aqui da legislação de São Paulo para mostrar pro pessoal aí de São Paulo. E é isso, cara. Temos aqui, vamos contar quantos militares nós temos aqui? Então, o militar tem que... cara, antes que não tivesse, né? Porque eles entram para fazer isso. E aí você quer maioria na LERJ? Não tem maioria, cara. Não tem maioria não, tá? E é isso. Então a GRAM é inconstitucional a própria lei, tá? Qualquer coisa que digam diferente disso é porque querem proteger o governador, tá? Quer proteger o governador. Não tem criação de uma compensação ou um cálculo para ajustar, TAC. Que loucura! Não. É derrubar inteira, é o que eu quero. É isso, cara. É derrubar inteira 9.537, tá? É isso. E aí o legitimado tem que fazer. Vamos procurar o legitimado. Quem é? Não, Theo, nenhum partido político vai querer fazer. Porque você que criou, cara. Como é que agora você tá sendo... Você tá sendo... Aí vocês entenderam? Esquerda e direita estão contra a gente, pô. E a gente tem que estar, cara, de olho na Constituição Federal. E todas as alterações que foram introduzidas na Constituição, tá? Tendo o militar estadual essa ideia de que nós somos ali, né, as mãos, os braços, né, e as pernas, o corpo que é utilizado, né,
para garantir ao cidadão do estado do Rio de Janeiro segurança pública somos nós, policiais e bombeiros, tá? Policiais e bombeiros do Rio de Janeiro. Então nós estamos num contexto de um direito fundamental à segurança pública, tá? E vamos entender o que é a ordem pública, manutenção da ordem pública e ordem pública, vamos entender salubridade, vamos entender o papel de cada um do artigo 144, tá certo, cara? Cara, porque a segurança pública você não faz só com combate à criminalidade. Não, não mesmo, tá? O guarda municipal nos ajuda. Como? Controlando o espaço ali, né? O espaço ali, essa utilização do espaço público, por exemplo, com a pessoa ali vendendo camelô, né? Mas tem que respeitar aquele ser humano, né? Aí o governo dá condição de trabalho e depois quer bater no camelô. Meu Deus, o que é isso? Mas eles nos ajudam enquanto segurança pública. É manter, né, a ordem. Mas qual é o conceito de ordem, Teodoro? O nosso conceito de ordem não pode ser o conceito lá de Roma. Teodoro, o conceito romano sobre ordem pública? Meu Deus, cara! É o conceito romano sobre ordem pública? O que é segurança pública? Eu entendo que é um direito difuso. Então, o que fazer com as alterações que foram feitas na Constituição durante todos esses anos, desde que ela saiu? Eu entendo que são todas inconstitucionais. Porque é como você pegar o direito ambiental e falar que o direito ambiental é a mesma vibe de direito difuso que a gente tem que garantir para futuras gerações. Direito ambiental, tá? A mesma lógica do militar e policial bombeiro, tá? Cara. É direito difuso, segurança pública, tá? Cara. Interessa um número indeterminado de pessoas. Meu Deus, o que fazer com isso, E aí é só o governador do estado que pode dar início ao processo legislativo para cuidar de direitos da gente? E deveres, policiais e bombeiros? Tá certo isso, Teodoro? Eu acho que não tá não, né? Mas foi isso que a emenda constitucional 18 de 98 trouxe, e quase deu um golpe de novo. Cara, não tem essa de esquerda e direita, porque vocês viram o que o governo Lula fez conosco em 2003, né? Criando essa contribuição para inativo. E vamos ver, eles estão no páreo duro os dois, esquerda e direita. Por isso a gente tem que ser defensor, né, do texto original da Constituição. E cada um no seu quadrado, militar, dentro de casa, cuidando dos seus afazeres, tá? E política pra lá. Só que vai dar ruim, Théo. Porque se você não tem um braço armado do Estado, né, pra garantir que você não preste à população mais pobre políticas públicas, o que fazer com isso, Teodoro? Para de falar vídeo, vai dar ruim pra gente. É isso. Porque o militar tem que defender a Constituição, tratados internacionais de direitos humanos, tá? O que fazer com o Estatuto da PM do Bombeiro? A própria fala do coronel Paul, né? Paulo Paul, quando fala sequelado. Eu não sou sequelado, coronel. Ô, coronel, com todo respeito, eu não sou sequelado, eu sou reformado por doença. Porque esse termo sequelado, a Constituição não permite que seja dito, tá? Não permite que continue expresso na legislação qualquer termo depreciativo, tá? Meu Deus, qualquer termo, tá? Nesse sentido, tá? Caramba. Os pactos, né, e os tratados de um modo geral, artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição não permitem. Incapaz definitivamente, né? Caramba! Tem que mudar tudo isso, Theo. Cara, mas eu acho que tem muita gente que não quer que construa, né, que as muralhas, né, da cidade sagrada, eles sejam reconstruídos. Aí tem muita gente querendo fazer para a obra do muro. Mas é muita gente boa, tá? Para fazer essa obra do muro. Então não adianta. Leiam Esdras, tá? Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 6 da Bíblia, e vamos ver quem tá com o papo certo e quem tá com o papo torto, e vamos reconstruir a muralha, pessoal. E é tudo junto, tá? Não tem esse papo não. É falar de grana, recomposição salarial, tudo inconstitucional, né? E eles não sabem o que fazer, né? Tá ruim de pegar com a mão, Teodoro, para de falar vídeo, E mais essa questão do Tribunal de Contas. Então eu, Teodoro, reformado aqui, né? É isso, tá, OBRJ? Mexeram por isso, tá? E a gente tem que ver o que tá acontecendo, tá? Porque eu entendo isso como uma violação à minha prerrogativa, às prerrogativas da advocacia, tá? Porque é pra me sacanear, né? Então eu vi crimes ali do comandante-geral atual e do anterior, né? E eu denunciei isso nos vídeos, né? Só que eles já tinham mexido lá, como de novo afirmo, né? Na minha reforma no dia 6 de junho de 2024, tá, UAB? Já tinham mexido, tá? No dia 6 de junho, que foi logo após uma audiência, né? Nessa situação aí da fraude nas reformas militares. No Corpo de Bombeiros, tá? Tem militar preso, tá? E tem militar solto que deveria estar preso. Tem promotor de justiça que tinha que ter sido investigado e não foi. Entendeu onde eu mexi? É isso, cara. E aí foram na minha reforma. Mas aí correram, né? Correram porque é só me chamar, pô. Cara, mas tem um preço pra isso. Vai dar muito ruim, Teodoro, Porque ele tem que, de fato, rever a minha reforma, tá?
Mas eu sou tartaruguinha. E cada um na sua quadrinha. É isso. E aí a gente tem que ver, tá, pessoal? Pra ficar maneiro, né? Não é como o coronel de novo, Paul, falou lá. Paul, acho que é Paul que fala, né? Me desculpe se eu não citei aí o seu sobrenome corretamente. Mas ele fala, né? Que cada um que se ganha gratificação é porque ele... Não, não é não. Nem todas as gratificações é direito do camarada, nem todas. Porque, por exemplo, essa gratificação do Sargento Câmara, eu entendo como uma violação gravíssima, né? À Constituição e a tudo que vocês quiserem. Porque é militar do serviço ativo, mas entenda, para onde que eles estão contribuindo? Então você recebe uma remuneração pelo Corpo de Bombeiros e acumula ilicitamente um cargo público, um cargo em comissão na Alerj. E é o Sargento Câmara e todo mundo. Então você está na polícia e no bombeiro e você está acumulando cargo nas secretarias, tá? Mas aqui você desconta para uma coisa e aqui para onde está indo? Para o regime geral de previdência? Então o cargo em comissão, o Tribunal de Contas, os cargos em comissão, eles estão descontando pra onde? Ou não desconta nada? Vocês entendem, cara? Recuperação fiscal? Meu Deus, o que é isso? Cara, não incide nada. A repartição de honorários de sucumbência devido à fazenda pública é limpinho. O que fazer com isso, cara? Cadê o teto remuneratório? Eles não alteraram a Constituição do Estado. Porque se alterar a Constituição do Estado, muita coisa no MP não pode mais acontecer, na Procuradoria, na Alerj, no governo do estado e todo mundo, cara. Então não vai alterar. Então, quer falar de lei ordinária, lei orgânica unindo a PM e o bombeiro? Tamo junto, cara. Não é lei ordinária, não é lei orgânica, né? Lei orgânica. Isso mostra inépcia, né? Como legislador. Lei orgânica? Não, não é lei orgânica, é lei complementar, cara. Mas antes disso, o deputado tem que mexer, tá? Tem que mexer na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Vai dar ruim, Teodoro, Tem que mexer na Constituição do Estado, tá? E eu vou mostrar vários decretos, tá? Como esse aqui do garotinho, tá? Que aí você tem uma lei, tá? Não é um decreto, não, é uma lei. Lei 3.793 de 1º de abril de 2002. Vai lá ver isso aqui, cara. Serão promovidos, não, ao posto imediato os majores da PM da ativa, independentemente de vagas que contem com 22 anos de serviço. Vai ler isso aqui, cara. Fala sobre não remunerado. Vocês entendem, cara? A quem atendeu isso, cara? Em 2002, ó. Você vai cuidar diretamente aqui de promoções, ó. Aí você entende, cara? Porque você começa a destacar, né? Então vamos ver. Eu, Teodoro, sou sargento, tá? E vamos ver quem tá falando. Eu, Teodoro, sou sargento. Vamos ver quem tá falando, tá? Cara, porque todo mundo se beneficiou de tudo isso aqui, tá? Hoje não é inatividade. Infelizmente é isso, pô. E vamos entender isso aqui, cara. E olha o fundamento, ó. Artigo 86. Cara, vocês têm que ler. E vão ter oportunidade, esse pessoal aí que tem 100 anos de PM e quer ser promovido, a gente arrasta o comboio, tá? Sem deboche. A gente arrasta o comboio para que as pessoas estudem sobre promoção e entendam a importância da promoção do militar, tá? Não é menos importante, não. É muito importante, tá? E em relação a dinheiro, é com o MP, tá? Porque o MP tem que intervir para entender como que paga, né? Todo o prejuízo que a Alerj e os governos do estado vem causando ao militar estadual durante todo esse tempo. E vamos ver se tem essa prescrição de 5 anos, quando o próprio ato é absurdo do governador e da Alerj. E vamos ver. É isso. De quando é essa prescrição quinquenal e tudo isso. E quem tem que pagar são eles, deputados, o governo, os comandos. É isso. Inclusive quem já foi embora para casa. Então, vai falar vista. Vai falar vista. Inclusive quem já foi embora, né, cara? Se expulsou alguém ou se você... Meu Deus, o que é isso, Teodoro? Que é isso, Teodoro? É sobre isso. Tá em casa já, né? Cara, vamos pegar aí portarias, né? Do Coronel Alcântara, o Roubadei. Vamos pegar todas essas portarias que continuam vigorando hoje, vamos ver? E vamos confrontar? Cara. Continua valendo, né? E o que fazer com isso, cara? Isso não causou prejuízo. Pra mim causou um montão. O que fazer com isso? Essa portaria maldita, né? 711 de 2012. E o regimento lá interno do Centro de Perícia Médica. Teodoro, é isso, Theo. O que fazer com isso, cara? Vou apresentar pra vocês, tá? Uma legislação muito antiga que fala sobre reserva. Meu Deus, cara. Tu vai surtar aí, cara. Vai lá, Teodoro. Você para de falar vídeo, então vai dar muito ruim, então, cara. Falar, cara, muito interessante. Tem até um livro que eu li que fala sobre isso, né, cara?
da mobilização, né? Caramba, eu não vou saber citar pra vocês aqui, cara, que é quando você faz a convocação, né, em tempo de paz, né? Caramba, os caras desvirtuaram tudo, cara. Caramba, os caras desvirtuaram tudo, né, cara? Essa convocação, né, esse contexto de convocação, né, essa reinclusão do cara da reserva remunerada, né? Só que entenda, nós temos um estatuto da PM e do bombeiro, que são diferentes, tá? E o que fazer com isso? Vamos perguntar pra eles juntos, tá? Pessoal, todo mundo que gosta de falar aí de direito, né, militar, né, vamos perguntar. Aí você tem, né, esse artigo lá na Força Armada é o 12, tá? Que fala sobre convocação em tempo de paz, né? Que aí esse ato voluntário, né, do militar, não é isso, cara? Mas você tem as hipóteses de mobilização, que na mobilização é obrigatório o retorno do cara. E convocação? Convocação, cara, é diferente desse contexto de você ser obrigado a voltar numa mobilização, por exemplo. Caramba! E aí o cara volta pro serviço ativo, ele volta a ser militar da ativa. É só ler o Estatuto do Bombeiro da PM, reserva remunerada, voltou a ser militar da ativa. E o que fazer com isso, cara? Eu ia passar pra vocês um tema, cara. Eu acho que é o tema 1129, eu acho que é isso. Caramba, cara. Vamos ler a decisão última agora. Eu não sei se foi do eu de verdade assim, pessoal. Eu não sei se foi 1129, foi do... Caramba, cara. Não sei se foi do Supremo ou se foi do STJ, tá? É um tema que vai cuidar desse abono de permanência, tá? E vamos ver o que o STF, entendeu? Eu adoro falar vídeo, Theo. Vai dar muito ruim pra gente, cara. Eu vou ver direitinho pro próximo encontro aqui, eu vou falar pra vocês, tá? Mas teve agora há pouco tempo, cara. Eu acho que, não sei se foi STJ, eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas eu queria muito ler pra vocês, tá? Esse quando você permanece, né? Quando você não vai embora, né? Eu adoro o que é isso, esse adicional de permanência, né? O cara ganha ali, o cara não foi embora, né? E qual é a natureza jurídica ali que foi reconhecido para esse direito, tá, pessoal? O que fazer com isso? A gente vai ter que entender junto, tá, cara? Que vai dar muito ruim. É isso, cara. Vai ter que ser aos poucos, né? Porque é muita coisa para cuidar, tá? É muita coisa para cuidar. E vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Porque é isso. Quando você vai falar sobre adicional de permanência, né? Que o cara... Tá, mas aí olha que coisa maluca, né? Aí a gente quer inativo pra terminar, tá, pessoal? Não consigo ser vídeo pequeno. A gente desconta, então, o inativo, né? Então a gente desconta proventos, a gente desconta. Aí o cara que tá na ativa desconta também a contribuição agora militar, né? Segundo aí o Major gosta de falar. Aí desconto é militar, né? Aí agora é desconto militar, contribuição militar e contribuição previdenciária. Então o que tá na ativa tá descontando o quê? Então tá descontando também contribuição militar. Tem que ver no conta-cheque dos caras da ativa como é que tá vindo, tá? É isso. E aí, tá na ativa, tá descontando. Previdência, não é isso? Contribuição militar, né? Melhor dizendo. Aí se tá na ativa, você desconta. Aí você, inativo, desconta. E se você tem um abono de permanência, você não desconta. Vocês entendem? Então não é só esses dois temas, tá? É muita coisa porque é muito tempo de prejuízo, tá, pessoal? E a gente precisa entender como vai ficar isso, tá? A gente precisa entender, né, essa questão da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Essa lei de organização do Poder Judiciário, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? E todas essas coisas que eu passei pra vocês, tá? Todas essas questões relacionadas à promoção do militar, a gratificações, a GRET, né? Meu Deus, a GRET é um absurdo, cara. A GRET é uma coisa louca. E eles vão lá e mudam tudo, né? Projeto golpe, e agora deu ruim e joga na conta do outro. Todos os dois estão errados, tá? Esquerda e direita só sacaneando a gente. PM, bombeiro, Força Armada e servidor público, tá? Mas não tem ninguém melhor que ninguém, tá? Eles estão da mesma vibe. Um vai lá e cria contribuição para inativo. Que isso, hein, cara? E tem a questão do mensalão, né? E o outro vem e nem precisa mensalão, porque você tem a maioria no Congresso. Aí vai lá e essa aqui, essa malandra. Mas aí depois cria emenda parlamentar. O que é isso, cara? E você tá no meio disso aí, ô seu polícia, seu bombeiro. Você tá no meio disso, cara. E eles estão bem, cara. A gente tá igual bobo aí, fazendo coro pra eles, né? Batendo palma, né? Bate palminha, vai lá no... E é isso, cara. Então é tudo inconstitucional e eu quero meu dinheiro, tá? O Tribunal de Contas, eu quero meu dinheiro, tá? Identificação de todo mundo que mexeu aí no meu processo de reforma, essa sacanagem, tá? É isso, tá? É isso.
Quero meu dinheiro, tá? Grana é aumento, tá certo? Então, é o jeito de vocês aí, junto ao Tribunal de Contas, junto com o governador do estado e a LERJ para resolver isso, tá? É aumento. Não é dar jeitinho, tá? O major aí, QA da PM, não tem jeitinho não, tá? Porque vai respingar em mim, Teodoro, sequela do diabetes, tá? Não vai respingar em mim, não. Não quero, é aumento. E não é 35, é 30 anos, tá? E é isso, cara. E é isso. E vamos estudar, tá? Vamos estudar, vou falar muito sobre promoção, tá, pessoal? Porque dentro dessa questão da promoção você tem outros temas, tá? Que vai interessar aos que estão na ativa e aos inativos também, tá certo? E não bloqueie o seu olhar, tá? Veja de tudo, cara, e tire suas conclusões, tá? Tire suas conclusões. Vamos falar muito dessa lei 13954, tá? De 2019, que é um absurdo. Ela fala sobre coisas que ela não poderia, tá? E aí é uma questão para perguntar pro Sargento Portugal. Porque essa lei 13954 é uma lei ordinária. Mas a Constituição, artigo 142, parágrafo 1º, vai falar que normas de organização, preparo e emprego, lei complementar. E o que fazer com isso? É uma boa pergunta. Porque é norma 142, parágrafo 1º, proveniente, tá? É um comando da Constituição proveniente do poder constituinte originário. Então tá lá desde a Constituição de 88. E o que vocês fizeram? Então, se eu tenho um militar no contexto de direitos difuso, cara, você pode dizer que só o governador vai iniciar processo para cuidar de direitos e deveres daqueles que garantem direito à segurança pública? Teodoro, acho que não pode. O que fazer com a alteração do artigo 61? Que alterou, para terminar, tá? Que alterou a linha C, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, parte final. Alterou, arrancou a partezinha final da linha C, tá? E criou a linha F, que não existia. Que não existia. Emendas que alteraram, tá? O artigo 42. E aí vem falar de fiscalizar o Rio de Janeiro, deputados aí, tão de brincadeira, né, cara? 14751? Que loucura é essa? Vamos alterar a Constituição do Estado, tá? Antes de querer falar de qualquer coisa. E botar cada filhinho no seu quadradinho, porque o filhinho, um tá mais gordinho que o outro, que um tá comendo melhor que o outro. Um vai no mercado, só pega o básico, e o outro é só supérfluo. E a gente é todo filhinho. E os filhinhos, casa pequena, comidinha pouca, vai tá bom pra todo mundo, não tá bom pra ninguém, pô. É só tirar dos ricos pra dar pros pobres. Tira um pouquinho do MP, do TJ, tá? Tira um pouquinho do Tribunal de Contas, tira um pouquinho da LERJ, do governo, tá? E dá pros filhinhos pobres, que é o intestino. É o intestino. Todos os órgãos são órgãos do corpo, né? A gente é o intestino. Em especial a partezinha final do intestino. É isso. Mas é tudo órgão, tá? E vamos ver quem é o mais importante, tá? De todos os órgãos aí tem uma historinha muito legal. Eu aconselho vocês a lerem sobre isso. Tá? Primeiro leiam Esdras, tá? A reconstrução dos muros, tá? E o que aconteceu depois, capítulo 4 e 6, tá? E depois leiam essa história dos órgãos do corpo, tá? Que o intestino é muito importante, tá? É muito importante o intestino. E nós, intestino, né? Somos, né, os servidores do Estado, né? E militar, bombeiro e policial. E vamos ver o que vai dar, tá? Dar cada um que é seu, tá? E parar de patifaria. O MP cumprir a sua missão constitucional, artigo 129, inciso 2º, tá? E esquecer um pouquinho o primeiro, como autor da ação penal, tá? E controlar tudo que o governador faz. Eu vi uma fala também do Major Luíde falando sobre os serviços de inteligência da polícia, né? Porque ele fala no vídeo, tá? Que aquilo que ele tá falando vai despertar a atenção dos serviços de inteligência. Os serviços de inteligência, vai terminar, são do Estado e não do governador do Estado. E esses serviços, eles não servem para atender aos interesses ao gozo, né, do governador do Estado e nem do presidente da República. A BIM e inteligência do Estado, né, os órgãos de inteligência da polícia vão, né, o que ele estava falando ali vai despertar a atenção. Por quê? Por quê? Porque essas instituições, elas são permanentes de Estado, Corpo de Bombeiros e Polícia, tá? É isso, tá? Instituição permanente de Estado. Então, a inteligência é o quê? Vai avaliar alguém como Teodoro, por exemplo, e vai quebrar os meus sigilos telefônico e computadores e tudo, colocar câmera na porta do meu apartamento e fazer um monte de patifaria? É isso? Porque você tá falando mal do governo? Mas como é que é isso, cara? Você não pode confundir Estado e governador, tá? A Procuradoria do Estado é Procuradoria do Estado. Ela não é Procuradoria do Governador do Estado. Meu Deus, vocês entendem? Não é, cara. Não é, tá? A Procuradoria é do Estado
Então, ela tá ali para preservar o Estado, pessoa jurídica, em juízo. E não é fazer o que eles estão fazendo, tá? E aí, independe de quem é o governador, porque eles não estão subordinados. Eles estão vinculados ao governo do Estado, que seria Poder Executivo, tá? Procuradoria do Estado, não é uma autarquia estadual, tá? Não é autarquia estadual. A mesma coisa os órgãos de inteligência, tá? E que serve para vir fazer sacanagem com o Teodoro e tem que ir no comandante-geral se for denunciado que está cometendo crime. Governador do estado, os deputados. E o que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei, cara. Porque juntar todo mundo nas corregedorias, né? E na auditoria da justiça mandar quebrar sigilo e fazer sacanagem? Mas e aí depois? É isso, cara. Vocês entendem, pessoal? Então é falar de tudo, tá? Agradeço a confiança de todos, tá, pessoal? Agradeço mesmo, tá? E é isso. Agradeço muito a confiança. Até o próximo vídeo, tá, pessoal? É isso. Abraço.